mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você, tá começando o nosso Debates da Vida. Você que está aí, ó, em 96.5 e pelo nosso aplicativo Vida Play. Vem pra cá, pras redes sociais pra você assistir ao debate a partir de agora. Você vai lá no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Eu tô na vida. E lá no YouTube, ó, não tem inscrição ainda? Então corre lá, faz a sua inscrição, tá? Clica no sininho pra você receber a notificação toda vez que tiver aí um programa ao vivo. Não é mesmo, Cláudio? Olha, estamos chegando, estamos bem perto já de eu soltar aquelas palmas bem animadas, hein? Você já sabe, né? Eu imagino. Estamos próximos aí dos 10 mil. Isso mesmo, no falta pouco. YouTube. Então vem pra cá, participe com a gente. Nós estamos ao vivo através da Vida 96,5 e também através do YouTube Eu Tô na Vida. YouTube, Facebook e Instagram Eu Tô na Vida. Então venha, participe conosco para mais um debate da vida, que eu tenho certeza que será um debate bastante acalorado, mesmo porque nós voltamos com o tema falando aí da questão do passaporte da vacina. Nós queremos saber qual é a sua opinião. Você concorda com a obrigatoriedade do passaporte da vacina? E esta participação, ou melhor, esse debate, ele é muito pertinente. Nós debatemos já na semana passada sobre este assunto e nós voltamos com este tema porque é um tema que cada vez mais está ficando complicado. As pessoas que não são vacinadas, aqueles que tomaram a decisão de não se vacinar, estão sendo obrigados a apresentar o passaporte da vacina. Quando o passaporte da vacina ele é apresentado, por exemplo, ele é obrigado em algum local específico, como restaurantes e assim por diante, bom, a pessoa ela pode optar por não ir a um restaurante. Ela fala, não, olha, eu não quero ir a um restaurante, eu vou comer em casa, eu vou pedir pelo iFood, ou eu vou pedir por qualquer coisa. Ok, então a vida dela segue. Agora, quando começam as exigências, por exemplo, Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, a pessoa ela é um trabalhador, ela tem que ir ao tribunal para se defender ou para, né, em algum momento, lá seja um empresário ou seja um funcionário, e ela passa a não poder entrar no fórum se ela não tiver o passaporte da vacina. Não tem o passaporte vacinal, ela não entra no fórum para ter os seus direitos trabalhistas preservados. Então esta obrigatoriedade acaba prejudicando o trabalhador, como também prejudica o empresário. O empresário, de repente, ele também não quer tomar vacina. Como é que ele faz para ir lá e para se defender? Vai ter que se defender por procuração? Então começa a complicar a situação. Então nós queremos a sua opinião. Você pode mandar ela através do YouTube, do Facebook, do Instagram, digitado Eu Tô na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, pode ser áudio e vídeo. E reforçando, 30 segundos, tá? Você grava áudio ou vídeo de 30 segundos, manda pra gente. Pode ser mensagem digitada também lá no 12997472010. Tem também a nossa enquete que está lá no Facebook, no nosso canal no YouTube. Hoje tá no Instagram também, Cláudio? Não tá. Não tá. Não tá, Simone. O tempo tá curto. Mas em breve a gente vai adaptar isso aí. Mas vamos lá, estamos conosco aqui ao vivo com o Danilo Morgado. Ele é consultor político, formado em administração de pessoas, liderança e gestão, foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Vicente, foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que também vai defender o seu posicionamento aqui. Também conosco Valéria Nascimento, que é jornalista, coordenadora da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, crente batista, casada com pastor, assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então nós temos essas participações e no terceiro bloco o doutor Cristóvão do Espírito Santo estará participando conosco também, dando o seu posicionamento sobre este assunto. Bom, é importante que você saiba também que a nossa enquete está disponível, como já mencionado pela Simone, no YouTube e no Facebook. Então, ainda que você não consiga nos acompanhar pelo YouTube e Facebook na íntegra, pelo menos entra lá, dá o seu voto pra gente saber o que você pensa e depois você sai e fica somente pela Vida 96,5, ok? Mas a sua participação ela é fundamental, ela é importante pra nós. Doutor Danilo Morgado, já fui pra doutor, meu irmão. Satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Cláudio, obrigado pela oportunidade. Da outra vez estive online, mas é uma honra estar aqui na Vida FM. É uma rádio que eu ouço, a rádio que a minha família ouve. Então, poder estar aqui, debater, conversar um pouco sobre o principal assunto do momento, praticamente, a não ser a guerra lá da Rússia, o principal assunto, pelo menos nacional,
Hoje é sobre a vacina, sobre o passaporte, então é uma honra estar aqui. Maravilha, a honra é toda minha. A jornalista Valéria, não conseguimos ainda? Como estamos? A jornalista, ela é virtual, então nós estamos resolvendo as questões técnicas aí. Daqui a pouquinho ela participa com a gente. Então eu começo com o Danilo Morgado, que vai defender o seu posicionamento. Ele terá inicialmente 2 minutos para dizer o seu posicionamento. Você concorda com a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal? 2 minutos, querido. Eu estou estudando um pouco sobre isso e tenho ouvido bastante falar posições diferentes. E eu me preocupo, às vezes, como o país tem sido levado. Porque os estados querem governar de forma individual, e nós vivemos uma república federativa, então o país é uma união de todos os estados, então tem um presidente, tem a decisão, e faltou só falar no início do currículo que eu trabalhei na Câmara e no Senado, então eu trabalhei muito tempo com as leis, e com as leis nacionais. Eu fui assessor do senador Major Olímpio, desde que ele era deputado estadual, então trabalhei aqui na Lesp, trabalhei na Câmara, e lá já se debatia sobre o passaporte desde o ano passado. A gente ouvia falar sobre o passaporte. Eu sou contra a forma como estão fazendo, porque querem enfiar a goela abaixo os estados sem oportunidade das pessoas serem ouvidas. Então eu até estava olhando aqui em alguns estudos, em alguns países que não deu certo. Por exemplo, na França, o Macron, conhecido também como Lacron, também, que ele gosta de lacrar, gosta de marcar suas falas, ele diz que o passaporte vacinal ali, na verdade, é para incomodar aqueles que não se imunizaram. E aqui eu ouço e percebo governadores, deputados dizendo que o passaporte vacinal é para obrigar aqueles que não querem se imunizar. Então você vê que tem um interesse obscuro sobre isso, que é obrigar as pessoas a se imunizarem. A minha preocupação em relação aos servidores públicos, eu sou da cidade da Praia Grande, fui candidato a prefeito na Praia Grande, disputei um segundo turno lá, de forma muito pesada até. E hoje eu defendo de grande parte dos servidores. E eu recebo diariamente servidores preocupados porque estão sendo ameaçados. Servidores que estudaram, que são concursados, que passaram para aquele emprego, agora são ameaçados em relação ao passaporte vacinal. Porque dentro da cidade já existe um decreto que querem criar e querem dificultar a vida das pessoas. Então eu sou contra da forma como querem fazer. Eu acho que tudo tem que ser debatido. Por isso que agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio. Outras pessoas vamos conversar também sobre o assunto, e isso deixa muito claro que se a gente ampliar o debate e fazer de uma forma diferente, não como muitos governadores querem fazer, mas eu percebo grande parte dos governadores, deputados, querem fazer apenas para incomodar a presidência, apenas para enfrentar o presidente que aí tem, deixando claro que eles que mandam dentro do estado, mas como eu disse no começo, o Brasil é uma república federativa, então ela tem um comando central que é o governo que está no Planalto, que está em Brasília. Então eu sou contra da forma como querem fazer. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo Danilo Morgado. O jornalista Valéria, conseguimos já? Já deu certo? 2 minutos. 2 minutos, ok. Então vamos para os áudios. Nós temos áudios tratando sobre o assunto. Eu imagino que seja aí o compilado jornalístico. Ok? Ela já está ok? Pronto, então vamos começar por ela, então depois eu vou pro compilado. Então começando aí então com a Valéria Nascimento, que terá também 2 minutos para dar o seu ponto de vista. Valéria, você concorda, você apoia a exigência do passaporte da vacina? 2 minutos. Bom dia a todos, e eu apoio a exigência do passaporte da vacina. Eu não vejo nisso nenhuma discussão que seja política ou ideológica. Ao contrário, eu vejo na exigência do passaporte uma preocupação com a vida, né? Quem se vacinou demonstrou esse cuidado, demonstrou que quer se manter vivo, e quem não se vacinou não pode servir de trampolim para o vírus, para aqueles vacinados. Então, a minha defesa do passaporte é que vacina é um pacto social, vacina é um acordo coletivo. Então, se o outro não quis cumprir o acordo coletivo, né, que é um pacto civilizatório, ele tem que entender que as restrições vão ser impostas, e não para incomodar o presidente. Eu estou muito longe de querer incomodar o presidente. Eu quero só me manter viva. E quero que todo mundo se mantenha vivo. Quero manter os meus vivos, né? Eu não quero mais ninguém que eu conheça ou nenhum ser humano que não precisava morrer, morrendo porque comprou um discurso anti-vacina,
porque comprou um discurso de que a ciência está a serviço de um lado político ou ideológico, quanto a ciência ela existe para estar a serviço da vida. Eu não sei se eu já cheguei nos meus 2 minutos, mas essa é a minha fala inicial de que a minha defesa parte por entender vacina como um acordo, um pacto, e em diversos períodos da história, e muitos tratados e muitos acordos em vigor ainda hoje, mostram claramente que exigir um comprovante de vacinação não é uma violação de direito. Né? Maravilha. Tá ótimo. Agora deu 2:10, então deu certinho. Vamos lá, vamos então ao nosso compilado tratando sobre este assunto e eu volto com o Danilo e com a Valéria. Vamos lá. Uma manifestação foi organizada na frente da Prefeitura de Rondonópolis a fim de protestar contra a obrigatoriedade da vacinação infantil na cidade. Agora já estou indo para Joinville. Kelly Bosch está lá e traz detalhes para a gente sobre uma audiência que aconteceu na Câmara de Vereadores de Joinville ontem à noite e foi marcada por muitas manifestações. No centro da polêmica, a questão do passaporte da vacinação. É assim, algumas dezenas de manifestantes se reuniram na manhã dessa terça-feira, dia 8, em frente à Câmara dos Vereadores de Maringá, para protestar contra o passaporte da vacina e contra a vacinação de crianças. Milhares de caminhoneiros bloqueiam a cidade canadense de Ottawa pelo 12º dia seguido. Os profissionais são contrários à exigência de vacinação para cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Moradores de outras cidades importantes do país, como Toronto e Quebec, também se juntaram às manifestações. Nós sempre tivemos, de uma certa forma, o passaporte da vacina. As crianças, para se matricularem na escola, precisam de ter o seu passaporte, comprovar a vacinação. As crianças, nós, para viajarmos para países que têm febre amarela ou outras coisas, temos que comprovar a vacinação. Mas agora criou-se essa situação da não exigência. Claro, ela já existe, mas agora ela potencializou nesse clima de tensionamento. Nós vivemos um problema de dificuldade na comunicação. Toda a nossa comunicação, ela está atravessada hoje por uma mediação tensionada pelas questões políticas. Estou falando isso no Brasil. O que acontece é que os pacientes que foram vacinados e que morreram foram abandonados. Não há uma instituição, não há um órgão do governo que venha mostrar e dizer, olha, está aqui realmente o que causou a morte do seu filho, do seu parente, do seu pai, foi a vacina, esconde-se. Por isso eu disse que falta seriedade científica. Infelizmente, a vacina não é 100% eficaz. Se fosse 100% eficaz, não transmitisse e não contaminasse, não precisaria de passaporte e nem de apresentação de comprovante, porque ao escolher tomar a minha vacina, eu estaria imune, não transmitindo e não sendo infeccionado. Mas por não ser dessa forma é que existe o passaporte, para diminuir as possibilidades de contaminações das pessoas. Quanto mais vacinadas, menos contaminações são geradas. Quanto mais vacinadas, menos infecções. E, por consequência, o número de pessoas em estado grave e o número de mortes. A esquerda quer fazer de todo jeito imperar a ideia dele. Nós sabemos hoje que a vacina, pelo menos em torno de 5 a 15% das pessoas desenvolve miocardite e pericardite. E isso vem sendo discutido. Então, o que está acontecendo? Nós não convivemos mais com uma pandemia, nós vivemos numa endemia. E hoje, a Europa inteira já está colocando isso em pauta. Os Estados Unidos já definiu várias cidades que vai acabar a partir de março todas as obrigatoriedades, como máscara nos colégios. Quando terminar a pandemia, não precisaremos mais exigir o passaporte vacinal e que a gente passe a se vacinar uma vez ao ano, como acontece para a gripe, sem precisarmos solicitar nenhum comprovante.
Bom, vamos lá. Então tá aí o compilado jornalístico. Essa última que falou agora foi a professora e cientista Denise Carvalho, dizendo que quando terminar a pandemia, não será necessário o passaporte. Já o Fernando Tupan, que é comentarista, ele mencionou o fato de que nós já vivemos numa endemia, ou seja, diferente da pandemia, a endemia é quando já tá aí, o vírus já tá aí, vamos ter que conviver com ele, obviamente com as suas reações e as vacinações, como a gripe, por exemplo, que todo ano as pessoas vão lá para tomar a sua vacinação. Então veja, se estamos numa endemia, então a pandemia já está acabando e temos aí a Denise Carvalho mencionando que quando terminar não será preciso o passaporte da vacina, então é uma discussão que ela é do momento, mas vamos verificar daqui a 6 meses, 1 ano, a gente vai continuar com a mesma discussão. Mas vamos lá, nós voltamos então agora com a Valéria, que terá 4 minutos agora para aprofundar no seu ponto de vista sobre o assunto de hoje, inclusive comentando aí o nosso compilado jornalístico. Na sequência, o Danilo Morgado terá também mais 4 minutos para fazer a sua consideração. Valéria, 4 minutos, querida. Obrigada. Eu sigo insistindo, eu ouvi o compilado e muito curioso para mim é que todas as posições colocadas, né, contra o passaporte, elas vêm eivadas da posição política, né, de que isso seria algo da esquerda ou de que isso seria para atacar a presidência da República. Quando eu escuto os cientistas desse compilado e análises que partem mais da questão de saúde pública, né, da crise sanitária, eu percebo uma defesa implicitamente clara, né, ou explícita nas falas ditas. A gente vive um momento caótico, a vacina ela é para evitar a letalidade, que no Brasil foi o 3º país que mais matou por Covid no mundo, né? Então esse é um dado que a gente tem que segurar. E o que tem feito, o que tem derrubado, o que fez a gente passar por algumas ondas dessa vacina já, e a gente espera que a onda da Ômicron esteja já na sua curva descendente, foi a vacina, né? A gente tem uma relação direta do número de vacinados com o número de mortos, né? Da redução do número de mortes. Então, para mim, fica muito claro que essa é uma medida que precisa sim ser tomada enquanto a gente vive, seja uma situação, há uma colocação aí, né, de endemia, como se fosse o contrário da pandemia, mas a gente tem que se lembrar que a pandemia ainda está decretada pelo órgão que compete decretar as pandemias, que é algo mundial, e a gente tem que lembrar que muitos países, aí a gente não pode só olhar para a gente tem que entender que a pandemia ela ainda existe porque muitos países, sobretudo os países em desenvolvimento, os países mais pobres, ainda não conseguiram obter vacina para todas as suas populações. Então, enquanto todo mundo não for vacinado, não adianta me preocupar só com a minha vacina ou se preocupar se estão pedindo o meu comprovante aqui no restaurante que eu gosto de ir, né? Enquanto a gente não vacinar alguém distante, seja na Ásia ou na África, né, distante de nós, há uma mutação genética que pode me alcançar onde eu estou, seja no Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador. Então, essa é a razão da gente ainda estar usando o termo pandemia, né, e porque é global, é um problema que não é só nosso. A gente teve uma boa resposta na questão vacinal, é incontestável, a gente lamenta profundamente que isso tenha começado tardiamente. Muitos estudos dizem que 1/3, né, ou melhor, desculpa, 1/3 das mortes que tivemos por Covid não precisariam acontecer, não aconteceriam, né, se a vacina tivesse chegado um pouquinho antes, ou seja, se tivessem considerado meia dúzia de e-mails. Então, a minha defesa vai continuar sendo de que eu respeito o órgão que decreta o que é uma pandemia e o que é uma endemia. Claro que a gente vai caminhar, a gente quer todo mundo vacinado. Eu quero vacina para mim, eu quero vacina. Os meus filhos já são adultos, mas se fosse criança,
eu também queria vacina para eles, como 87% dos pais brasileiros, numa pesquisa ouvida, publicada hoje pelo Datafolha, dizem que querem vacinar os seus filhos. Então, é muito importante que nós, evangélicos, que os nossos meios de comunicação esclareçam profundamente que vacina é algo que faz parte da nossa cultura. Por que razão agora a gente passou a temer as vacinas? Então, é isso, e eu continuo assim que for possível. Maravilha. Professor Danilo, poxa, já fui doutor, professor, tô indo em tudo, irmão, mas vamos lá. Futuro prefeito da Praia Grande. Deus quiser. 4 minutos, querido. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma certa confusão, e espero que não intencionalmente, entre a favor da vida, a favor da vacina e passaporte. Existe uma diferença nisso. O passaporte vacinal, quem fala que é contra o passaporte vacinal não é contra a vida. Quem fala que é contra o passaporte vacinal não fala que é contra a vacina. Eu sou a favor da vacina, eu fui vacinado, tomei as 2 doses. Eu me preocupo até com a terceira agora, 4ª dose, e o costume que vai ser do governo de comprar mais doses e doses e doses, sendo que a primeira ainda não foi nem comprovado o estudo se realmente funcionou. Mas eu tomei a vacina, eu sou a favor da vacina, não sou contra a vacina. E o vacinado, mesmo assim, o vacinado transmite. Então, quando a gente fala em passaporte vacinal, a gente tem que pensar sobre a transmissão. Eu ouvi que a doutora Valéria está preocupada, sim, em ser contaminada, mas aí eu indico, continue utilizando máscara, continue utilizando álcool em gel, continue utilizando todas as medidas que forem indicadas, porque o próprio Conselho Federal de Medicina falou que o vacinado transmite. E transmite agora dentro da Ômicron, né, que é essa nova variante, que ela não é tão letal, apenas 0,3%, 0,31%. Não estou desvalorizando a vida de 0,31%. Cada vida é importante, mas precisamos ter esse cuidado. E quando se trata ali de falar que a direita utiliza como política, não. Quem utiliza a política, muitas das vezes, é a esquerda, utiliza a ciência para fazer política. Mas aí acaba se escondendo atrás de um Conselho Federal ou atrás de uma pesquisa Datafolha informa. A pesquisa do meu Instagram informa que 67% da população que me acompanha, que não é só população de direita, até porque eu não sou de extrema direita, respeito a todos, também não sou alguém que veio aqui só para fazer uma arminha e falar a vacina não salva. Não disse isso. Mas 67% da população que me acompanha no meu Instagram é contra o passaporte vacinal. Eu tenho o costume de ouvir as pessoas. Eu não tenho o costume de ouvir apenas o Datafolha, o Ibope, porque quando se monta uma pesquisa, consegue se dar o resultado que quiser. Depende de uma pergunta que você faz antes de colocar a pergunta principal. Então, dessa forma, eles acabam utilizando. O passaporte vacinal ainda não está sendo exigido no transporte público. Então não adianta. Se não está sendo exigido no transporte público, não adianta. Só que aí eu queria ver onde estão amparados os governadores, aqueles que querem o passaporte vacinal, em qual lei federal, em qual lei estadual ou em qual lei municipal. Porque controlar o ir e vir das pessoas é algo muito sério. Controlar onde a pessoa vai, é como eu falei, em locais particulares, num restaurante, num show, no evento, até é aceitável. Mas agora querer controlar o meu direito de ir e vir, sendo que ainda não existe comprovação nenhuma. Eu não consigo realmente ficar ouvindo a pesquisa Datafolha, ela não vai me posicionar sobre a vacina, não vai me posicionar sobre o passaporte vacinal. O que vai posicionar são as leis que já existem, é o respeito à federação, o respeito à soberania nacional e esses cuidados para que as pessoas possam ter sua vida normalmente. Como disse, tem uma defesa muito grande em relação ao servidor público e vejo muitas das vezes hipocrisia do próprio governador aqui do estado de São Paulo em relação a isso, querendo obrigar as pessoas a fazerem e exemplos que ele não tem dado. Se for olhar quantas festinhas o Dória tem ido sem máscara, fazendo a dancinha dele lá, durante a pandemia, parece que não está tão preocupado. Então quer controlar o seu direito de ir e vir, mas quer ter o direito dele de ir e vir liberado. Então vamos ter muito cuidado com isso. Sou contra, continuo dizendo que tudo o que eu falei aqui é comprovado. O Conselho Federal de Medicina comprovou que o vacinado transmite, então não adianta eu ter um passaporte dizendo estou vacinado, mas também estou transmitindo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso.
Maravilha. Finalizamos então o nosso primeiro bloco do debate. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos com o nosso debate. Se você conhece alguém que tem filhos, peça para ele participar aqui com a gente, para a gente fazer aqui. Eu gostei aqui da pesquisa do meu Instagram Informa, né? Do Danilo Morgado. Eu vou adotar isso aqui para o meu YouTube Informa. Então, YouTube da Vida, vem para o YouTube. Para todos vocês que conhecem algum pai que tem filhos, peça para entrar agora. Então manda aí, dispara no WhatsApp para todo mundo, nem que a pessoa só entre, participe da enquete e saia, para a gente ter também esse apanhado e verificar a nossa audiência, os pais que ouvem a nossa emissora. Qual é a opinião de vocês? Vocês apoiam, os pais apoiam a exigência do passaporte da vacina? Então entre e participe. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Eu ouvi música premiada parte 2? Você pediu mais prêmios, mais músicas, então a Vida decidiu fazer mais uma rodada de música premiada. Você entendeu aí, né? Toda vez que você ouvir Matheus Goulart aqui na Vida, anote o dia e o horário que tocar a música Meu Socorro. Meu Desta vez, você concorre a uma Air Fryer. E aí, tá pronto pra virar o Masterchef? Então fica ligado na Vida. Quanto mais anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola nesta sexta no Papo Tudo de Bom. Promoção Música Premiada. Você só tem aqui. Ouça a Vida pelo site vidafm.com.br. Whats da Vida 12 9747 2010. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida, tudo de bom. Ei, você empresário, você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo, quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo, a agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 98274 5116 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Não muda de sintonia. Vida FM. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? Marxismo. É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e doutor Ignaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. O som que é tudo de bom. Vida! Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente.
mais vida, muito mais bíblica. E a programação da Bíblica Vida aqui na Rádio Vida tem feito a diferença na vida de muita gente, na vida de muitas famílias. E olha que neste fim de semana, né, Cláudio, teve estreia de novos programas da Bíblica Vida aqui, não é? Verdade. Não é? Verdade. Olha, sábado agora foi um sucesso, inclusive. Nós tivemos aí o programa Bíblica Kids. Foi um sucesso, a turma gostou demais. Até hoje tem gente mandando mensagem que gostou do Dudu, da Bibi. É verdade, o Dudu, né? fez sucesso, Fez hein? sucesso, né? Foi muito legal. Muito legal. Então, se você puder, participe conosco, obviamente. Então, de sábado, às 10 da manhã, agora estamos com o Bíblica Kids. Às 11 da manhã, o Bíblica no Ar agora está dedicando espaço ao Ministério de Mulheres, Ministério de Homens. À 1 da tarde, temos o Juntos em Família, dedicado a casais, relacionamentos familiares. Às 2 da tarde, temos o Se Liga na Vida, que é um programa para jovens e adolescentes. Então, tem sido muito legal a programação da Bíblica Vida na Rádio Vida. Aos domingos, a transmissão de culto. Então, tem sido gratificante demais para nós estarmos aí com a programação. Então, se você puder nos ajudar, se você entende que o trabalho que está sendo feito prega, professa o verdadeiro evangelho, coloque no teu coração um propósito de nos ajudar mensalmente. Então, se você puder, faça esse compromisso através do Pix. O nosso Pix é a chave e-mail, é muito fácil até de decorar, doe de doação, D-O-E, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br, ok? Repito, a sua contribuição, a sua ajuda, ela é fundamental para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos seguir em frente, ajudando pessoas a viverem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Doe de doação, doe, D-O-E, @biblicavida.com.br, chave e-mail. Se tem debate, tem vida. E tem a sua participação, agora é o Bloco do Ouvinte. Já mandou seu áudio, seu vídeo? Ainda não? Então manda lá no nosso WhatsApp 12 99747 2010 e já participa dando a sua opinião. Também lá no chat no YouTube, Eu Tô na Vida, você pode dar a sua opinião por lá também. Vai votar na nossa enquete que também está lá no YouTube e no Facebook, né, Cláudio? Como é que tá a enquete? Vamos lá então aqui, ó. Então a pesquisa do meu YouTube Informa está dizendo o seguinte: YouTube, 24% entendem que sim, ou seja, que apoiam a exigência do passaporte da vacina, e 76% estão dizendo que não. Na minha pesquisa Facebook Informa, o número é mais distante ainda. 10% dizendo que concordam com a exigência do passaporte da vacina e 90% estão dizendo que não. Portanto, a nossa audiência, na sua absoluta maioria, estão dizendo que não. A sua opinião ela é muito importante para nós, então vem para cá, participe e nos ajude aí na busca do resultado. Nós temos áudio, Simone? Isso, temos áudio sim. Vamos lá. Do Marcos Paulo de São José dos Campos, o Ovídio, também o Adriano Santana lá de Taubaté. Bom dia, Rádio Vida, paz do Senhor. Meu nome é Marcos Paulo de São José dos Campos. Trabalho na área da vigilância, uma empresa terceirizada dentro da Petrobras. E aqui a exigência também foi de ter o passaporte, né, todas as vacinas, até cobrando a terceira dose. Até para os funcionários concursados também a obrigatoriedade da vacina, entendeu? E é isso. Deus abençoe aí. Bom programa a todos. Paz, Rádio Vida, bom dia. Aqui é o Ovídio falando. Na semana passada eu também participei e volto a repetir. A vacina é autoimune. Essa mulher tá falando coisa que não tem noção. Porque, cara, eu sei das minhas condições, eu sei se eu devo me vacinar ou não, eu sei o que eu quero pra minha vida. Eu sou totalmente contra o passaporte, mas não é porque eu sou contra o passaporte que eu sou contra a vacina. Eu me vacinei e já vou tomar a terceira dose. Bom, minha opinião, não sou a favor, não. A partir do momento que um fabricante não se responsabiliza pelos danos causados pela vacina, né, efeitos colaterais, então ela não tem 100% de eficácia. Você toma uma vacina para uma doença e você pode morrer por causa de efeitos colaterais, então eu não vejo qual é o objetivo dessa vacina. Conheço gente que tomou a vacina, as 3 doses, morreu. Também conheço gente que não tomou nenhuma dose, tá aí com a saúde de uma criança aí de 10 anos de idade. Então, dá a entender que é briga política, assim, infelizmente. E quem sofre com isso é a sociedade.
Bom, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Eu agradeço então ao Adriano, ao Ovídio e também ao Marcos Paulo. Obrigado por participarem. Nós temos aqui o Luiz Fernando de São José dos Campos. Não queremos passaporte da vacina. Queremos resultados reais da vacina, que até o momento não protege. O fabricante não se responsabiliza e ainda há milhares de mortes e sequelas após a picadinha. Alda Coelho Ramalho. Claro que é violação. Não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem a ver com cabeças pensantes. Temos que observar essas cabeças pensantes. Rogério Matias, o que está acontecendo com a igreja? É um absurdo estar debatendo esse tema ainda. Vacina já. Então, ou seja, o Rogério já coloca aqui o seguinte, ó, não tem nem que discutir. Vacina já, toma todo mundo. Ruth Moreira, de São José dos Campos, não, porque tira a nossa liberdade de opinião. Diego de São José dos Campos, sou contra. Órgão público não pode, de maneira nenhuma, privar nenhum cidadão de entrar. Isso fere o direito do cidadão. O mais grave ainda seria impedir nossas crianças de frequentarem as escolas por não ter tomado a vacina. Bom, então eu paro aqui na opinião do Diego e volto então com o Danilo e também com a Valéria para discutirmos este assunto. Este bloco agora é o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade, inclusive, de questionar um ao outro, de interferir na fala um do outro e eu também, para que nós possamos te ajudar na conclusão desse tema, a melhorar aí o seu posicionamento sobre esse tema. E eu vou na colocação aqui feita pelo Diogo, e aí já jogo a palavra para vocês aqui. Ele está dizendo, olha, isso fere o direito do cidadão, o mais grave ainda seria impedir nossas crianças de frequentarem as escolas por não ter tomado a vacina. Ou seja, a criança não passa a ter então, ou melhor, ela perde o direito à educação pelo fato de não ter o passaporte da vacina? Senhores. Cláudio, deixa eu só esclarecer uma coisa, eu gostaria de começar, se possível. Claro. Quando eu me disponho a participar de um debate, eu deixo a ironia na porta. Né? Não gosto de ser tratada pelo ouvinte como essa mulher. Essa mulher tem nome, é uma mulher negra, uma jornalista que analisa dados. Não gosto que dados sejam minimizados, porque se eu for na pesquisa do meu Facebook ou se eu for na pesquisa do meu Instagram, eu vou ter 100%, porque a gente está lidando com bolhas. O Danilo Morgado vive dentro de uma bolha, eu vivo dentro da outra e você vive dentro de outra. Então, pesquisas nas nossas próprias redes são mais furadas do que qualquer outra coisa, porque nem eu, a menos que o Danilo seja dono de instituto de pesquisa, nós não temos essas informações de forma correta. Então, a primeira coisa que eu gostaria é que o respeito fosse colocado na mesa. Eu não sou uma mulher qualquer, eu sou uma mulher como toda mulher, e as minhas posições são a partir das minhas vivências. E nas minhas vivências, eu vi o meu tio morrer de Covid porque no governo se recusou a comprar vacina. Na minha vivência, eu vi cemitérios lotados, atendi famílias, entrevistei parentes de mortos na minha vivência. A gente quer falar das nossas bolhas, das nossas realidades, eu vou falar das nossas realidades. Na minha vivência, eu não estou preocupada comigo, porque eu já contraí esse maldito vírus durante o Réveillon e passei o Réveillon reclusa, sem me comunicar com ninguém, porque eu sei das minhas responsabilidades. Mas na minha vivência, eu sei que a minha responsabilidade vai impedir que outro morra. Maravilha. Então, que vacina... Não, desculpe-me. Eu fui profundamente desrespeitada com ironia. Eu sou uma serva em Cristo, não sei o que vocês são, em que Deus vocês creem, mas respeito é uma baliza. E se não houver respeito, eu, com toda a educação e elegância do mundo, vou pedir para me retirar, porque eu não gostei da forma em que houve a réplica à minha fala, porque eu não fui desrespeitosa. Valéria, se entendeu como desrespeitosa a minha fala por comentar os números, eu até me assusto no nosso debate aqui. Eu não lhe tratei de forma inadequada. Quando eu falo que eu não tenho bolha... Mas colocam no ar um ouvinte que diz essa mulher está falando besteira. Então vocês me desculpam, se os ouvintes de vocês têm essa capacidade de reduzir uma pessoa que está com o nome na tela e que o nome foi mencionado 5 vezes a essa mulher, eu vou desligar e vou me juntar à manifestação do ambulante morto ontem em Niterói, porque vocês não dão conta de dar respostas para a violência que nos massacra. A gente morre de tiro, a gente morre de vírus. E eu, quando tive que viajar para diversos países, me foi exigido o comprovante da vacinação de febre amarela. Eu não moro em São Paulo, eu não quero falar do Dória. Isso é problema de vocês que moram em São Paulo.
Ô, Valéria. Eu só vou estar em cima do túmulo do meu tio, de centenas de 600 mil brasileiros que morreram de uma doença. Então, se eu puder minimizar os efeitos de uma pandemia, é uma pandemia que a gente está vivendo, e a gente está minimizando isso dentro de um joguinho político porque o Dória quer. Eu nem voto no Dória, eu nem gosto do Dória, mas a minha questão é outra. O Dória foi utilizado como exemplo aqui. Não dá pra gente utilizar a violência no Rio como exemplo no debate do passaporte vacinal. Aí, realmente, a gente percebe tentando puxar para um lado. Você tá querendo ir na manifestação que tá tendo aí embaixo. Então, eu vou entender que a gente está debatendo sobre o passaporte vacinal. Quando eu falo 67% contra, eu preciso que ouça também, Valéria. Então, você precisa... Ó, se a pessoa quiser... Deixa eu ouvir um pouquinho, Valéria. A gente tem que ser tardio para falar e tem que ouvir um pouquinho. Então, você consegue ouvir, Valéria? Eu vou deixar... Eu não tô te impedindo porque você é mulher. Eu tô impedindo porque a gente tá dentro de um debate. Mas se você quiser falar sozinha, eu vou deixar o tempo. E se alguém quiser, se algum ouvinte quiser falar que eu tô errado, falar assim, Danilo, esse homem tá errado, eu nem preciso me chamar pelo nome, esse homem, eu sou um homem mesmo. É mentira que eu sou homem? É mentira que a senhora é uma mulher? Então, quando o ouvinte fala isso, ele pode me chamar de homem, ele pode vir aqui e falar que é contra. Quando eu falo de bolha, eu não sei se a senhora já foi candidata. Eu fui candidato a prefeito. E eu fui para um segundo turno. Deixa eu terminar de falar, por favor. Eu vou deixar a senhora falar, senão a senhora vai falar que eu sou um homem opressor e que estou atacando a senhora. Eu vou esperar. Posso falar? Então tá bom. Então tá bom. Então pode ficar muda durante o tempo para eu poder falar. Então continua falando. A senhora quiser dar um show na rádio, pode dar. Pode ficar à vontade. Vamos lá, ó. Então vamos lá. Então agora eu volto para mim. Não deve ter dado a sua mãe na hora do seu parto, meu irmão. Show deve ter dado a sua mãe. Porque é o seguinte, a gente... Peraí, como que eu não entendi a fala? Assustadora. Assustadora. Eu não entendi a frase, Valéria. Como que foi a frase? Que show deve ter dado a minha mãe. Minha mãe é uma mulher trabalhadora, uma diarista. Se a senhora quer vitimizar, uma diarista que teve que trabalhar como diarista até os últimos dias, uma empregada doméstica. Eu sou filho de um motoboy, de origem muito humilde e não preciso ficar dramatizando isso. Porque eu vim debater outra situação, vim debater o passaporte vacinal. Eu não tenho bolha. Se a senhora conhecer um pouco da minha história, quando eu venho à entrevista, eu gosto de conhecer. Eu conheci um pouco da sua história aqui. Eu vi que tem cunho político de esquerda, simpatizante do PSOL, e que no debate iria defender a exigência vacinal, né? Tem experiência no mercado cultural e realiza freelancer em eventos culturais desde 1994. Eu estudei um pouquinho também para conhecer sobre a senhora e não fiz ataque, não a chamei de mulher, apesar de ser mulher. Pode me chamar de homem, também não tenho vergonha de ser homem, não. Então, o meu público, eu fui a um segundo turno numa cidade chamada Praia Grande, que tem aproximadamente 340 mil habitantes. E no segundo turno, eu tive votos da esquerda, da direita, eu tive apoio de simpatizantes, até do próprio partido PSOL, de vários partidos de esquerda. Então, dentro do meu Instagram, tem gente de todos os lados. Eu já fui do PDT, eu já fui vice-presidente estadual, já tive no PDT, já tive, tenho amizade com pessoas de esquerda, muitas pessoas dessas me seguem. Então, essa votação que não tem uma bolha no meu Instagram. Pode acreditar, pode ficar tranquilo, porque alguns assuntos que eu coloco, muita gente é contra. Então, eu tenho esse cuidado sim no meu Instagram e acredito mesma coisa nos números que eu tenho aqui, quanto nos números que o Datafolha coloca, porque eles escolhem seus próprios números. Bom, a Valéria tá com a gente ou caiu? Ela saiu? Olha, gente, então vamos lá. O debate é importante a gente entender que o debate, a própria palavra fala, é debate, é para debater, né? Quando a gente puxa pro pessoal, então veja, eu entendo a posição da Valéria, que se sentiu ferida porque um ouvinte disse essa mulher. Mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto emissora e os próprios debatedores, também precisam respeitar o ouvinte. É a forma do ouvinte se expressar. Então, a Rádio Vida não vai limitar a voz do ouvinte. Se o ouvinte mandar para cá essa mulher ou mandar para cá esse homem, a nossa produção pega a opinião do ouvinte e coloca no ar. O que não pode ter a produção, obviamente, não vai deixar xingamento, ela não vai deixar palavras de baixo calão. Agora, o nosso ouvinte precisa ser respeitado. Eu diria que o nosso ouvinte é o nosso maior patrimônio. Então, se a emissora vai ter que ficar cerceando o ouvinte do direito de dizer o que pensa, aí nós paramos com o debate, aí não faz sentido nenhum debate. Eu fico triste que a Valéria, por iniciativa própria, ela tenha saído do debate, aí sim eu considero absolutamente desrespeitoso, não com o Danilo e não com o Ovídio,
que mencionou a frase essa mulher, mas um desrespeito com toda a nossa audiência e também o respeito com essa emissora, né? Ou seja, foi convidada para um debate e o que a gente esperava é que tivesse a postura de continuar no debate. Infelizmente, não continuou no debate. Então, o debate hoje vai ser entre eu, o Danilo, o ouvinte, e no terceiro bloco nós teremos aí uma participação especial. Então, daqui a pouquinho ele entra, participa do debate, mas fico aqui registrado e falaria isso com ela junto, né? Se ela falasse, tô indo embora, eu falaria com ela junto no debate, mas ela decidiu simplesmente desligar. Então, registro também a minha decepção com a postura de um debatedor que deveria ficar no debate. Ou seja, fica no debate, conversa, dialoga, por mais quente que seja o debate, mas infelizmente ela não ficou. Vamos lá, Carlos Eduardo Pinheiro, sim, apoio. Tivemos Covid em casa e eu fiquei bem ruim mesmo. Porém, tomei as 2 doses e pelo que passei, acredito que evitou o pior no meu caso. Márcia de Jacareí, não apoio. Tatiane Soares, isso já gerou muita guerra política. Nunca vi um país onde falar que tomar a vacina não é obrigatório, mas as fábricas estão pedindo as vacinas. Não entendi aqui a tua opinião, Tatiane. Eu não ia vacinar a minha filha de 10 anos, mas fui oprimida por um sistema. E o pior, por um sistema falido. Simplesmente por não deixarem o presidente exercer o seu cargo. Vamos lá, Danilo. Não tem como a gente negar que há uma discussão política, é impossível a gente negar. Há uma discussão política, há uma briga entre governo estadual e a presidência da República por uma questão muito simples. O presidente da República é o presidente, candidato à reeleição. E no caso do Dória, ele também é candidato à presidência. Então é óbvio que essa tensão ela existe. Agora, colocar o povo no meio dessa tensão não é algo problemático? Ô Cláudio, quando a gente fala em João Dória, até para explicar, se a Valéria estiver acompanhando, a gente fala em João Dória, a gente fala num pensamento de governadores que são próximos e pensam da mesma forma. E que hoje representam o Estado. Exatamente, foi o que aconteceu logo no início da pandemia, que o João Dória ainda fazia arminha e ainda era Bolsodória. Quando ele rompeu, ele juntou com alguns governadores e eles pensam da mesma forma, eles têm uma articulação totalmente política, não tem como falar que não é política, não tem como falar que o pensamento dele, o João Dória, assim como outros governadores, querem ser os pais da vacina. Só que eu quero saber quanto ainda vai se gastar com a vacina sem a comprovação ainda. Se o próprio fabricante não se responsabiliza, quem se responsabiliza? O governador se responsabiliza. Ser contra o passaporte não é ser contra a vida. Até, cuidado, tanto que a gente fala da vida, a gente está até na Rádio Vida. Então, estamos no lugar certo para falar sobre vida. Então, ser contra não é contra a vida. E eu deixo muito claro para qualquer ouvinte que quiser mandar a frase assim, eu não concordo com esse cara, fica à vontade também, porque eu tenho que estar pronto para o amplo, contraditório. A pessoa, quando vem conversar, quando vem debater, tem que estar pronto para isso. Eu sempre estive pronto para isso, porque nem todo mundo vai concordar com a gente. Só que não dá para a gente aceitar as coisas de goela abaixo, totalmente de forma política, totalmente, e a população fica nesse meio. Não estou dizendo que o presidente está 100% certo, o governador 100% errado, só que tem que haver um diálogo, mesmo que seja ano de eleição, porque quem sofre é a população. A cada 2 anos nós temos eleição. Então, no mínimo no ano eleitoral, toda vez que a gente tiver esse problema, o país fica travando, por isso que já houveram alguns estudos para unificarem as eleições, para que o país andasse de forma mais rápida. Então, preocupado com a vida, preocupado em vacinar, não dá para enfiar a goela abaixo da forma como querem fazer com a gente. Bom, temos o advogado Cristóvão Filho, nós conseguimos antecipar a participação dele. Ele é advogado tributarista, tradutor do Concílio Mundial das Igrejas de Cristo, sediado nos Estados Unidos, em Nashville, Tennessee, estudioso político e também palestrante. Então, ele participaria conosco no terceiro bloco. Então, nós antecipamos, ele vai participar conosco de agora, se ele puder, até o final do nosso debate. Doutor Cristóvão, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Está me ouvindo? Não, ele não me ouve ainda, então a gente está adequando aqui e a gente já volta. Temos aqui a opinião também do Luiz Alexandre de Caraguatatuba. Sim, só com o passaporte da vacina que conseguiremos conter esta epidemia. Luiz Fernando de São José dos Campos. O povo caindo direitinho no engodo de Satanás, tirando selfies e postando nas redes sociais o comprovante da vacinação. Quando receberem a marca da besta, irão fazer a mesma selfie. Alguém duvida disso? Então aqui ele já foi aí pro lado cristão, né? Ângelo César Paula. Se quem toma está protegido da forma mais grave da doença, por que segregar?
Lembro que na época que surgiu o HIV, as pessoas tinham o medo até de chegar perto. Fizeram campanha contra a discriminação dessas pessoas. Já hoje estão dando aval para discriminar. É surreal. Uma colocação interessante, Danilo, feito pelo Ângelo César. As pessoas hoje que estão se vacinando, porque a priori, quando falaram da vacina, a vacina era para imunizar. Hoje, já se vê que esta imunização no que diz respeito à cura não existe. Né? Tanto que eu fiz uma pergunta no debate anterior para um médico que ele estava defendendo que tinha que tomar a vacina, que tinha que ter o passaporte. E eu perguntei para ele o seguinte: doutor, de onde vem a Ômicron? E a resposta dele foi: vem da África. Eu falei: ok, o Supremo Tribunal Federal determinou que ninguém entra no país sem o passaporte da vacina. Então, quem entrou no país, entrou com a vacina tomada. Então, quem trouxe esse vírus Ômicron, esta variante Ômicron para o Brasil, foram os vacinados. Então, se os vacinados estão distribuindo o vírus por aí, por que o não vacinado também não pode distribuir? Não é o mesmo direito? Ou seja, o vacinado que tem um passaporte, ele tem o direito. Eu tenho o direito de transmitir, ainda que seja leve. Mas quem não vacinou não tem o direito de transmitir? Exatamente. A comprovação da vacina só não garante o direito de transmitir, porque o Conselho Federal de Medicina, que é o que eu falei anteriormente, ele confirmou que o vacinado transmite. Então o passaporte é para que não haja mais transmissão. Então não adianta nada, porque o vacinado ele continua transmitindo. Ele continua transmitindo. 71% da população já tomou a vacina no país. É um país que teve grande adesão, mais de 150 milhões de pessoas já se vacinaram. Então não dá para ficar forçando dessa forma. Se a gente está apenas criando um passaporte, não é para salvar pessoas, mas para dificultar a vida das pessoas, isso está ficando claro. Bom, professor Cristóvão, vamos ver se deu certo agora. Professor e doutor Cristóvão, bom dia. Olá, vocês estão me ouvindo? Opa, agora perfeitamente. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação ter a sua participação novamente. Professor, vamos lá. 4 minutos inicialmente, para o senhor defender aí o seu ponto de vista e o senhor continua conosco no debate. Eu estou acompanhando o programa desde o início. Aliás, quero parabenizar a Rádio Vida, porque infelizmente no Brasil, na grande mídia, esse tipo de debate não é possível. A visão é monolítica, né? Cabe só uma opinião. Então, quero parabenizá-los. Aliás, vocês já quase exauriram o tema. Eu vou querer puxar um pouco para o macro. Na verdade, nós temos que entender que o mundo está caminhando para um novo contrato social. Nós temos o Fórum Econômico Mundial, sediado em Davos, que não é nenhuma teoria da conspiração, ele existe, tem site, tem as suas métricas, tem o seu propósito. Nós temos o Klaus Schwab, que é o diretor dessa instituição, que tem defendido abertamente uma mudança nas relações humanas, uma mudança espiritual, uma mudança econômica, que parte da ideia de um governo global, de um governo mais centralizado, de um governo de base mais totalitária, eles não escondem isso. E nós temos uma escolha diante de nós. E a Covid-19, ela propiciou tirar, de certa forma, um trocadilho infame, tirar a máscara de tudo isso e nos dar uma escolha. Se nós, como cidadãos livres, vamos renunciar à nossa liberdade para abraçar esse modelo global totalitário, ou se nós vamos resistir a isso. Nesse contexto mais macro, eu enxergo o passaporte sanitário como um passo para que nós venhamos a abraçar essa proposta totalitária do Fórum Econômico Mundial, que encontra ressonância em vários governos do mundo, que encontra ressonância na União Europeia, que encontra ressonância no atual governo Biden nos Estados Unidos, que é um fato que está acima das ideologias. Não estou discutindo ideologia aqui. Eu estou dizendo que existe um modelo de governança global mais autoritário do que a velha proposta do Estado Democrático de Direito, e a Covid-19 ela catalisa essa escolha. Eu, como cidadão livre, recuso aceitar isso. E, por consequência, recuso o passaporte sanitário, que é uma medida para avançar nessa direção. Eu não sei se lembram, quando o senhor Mandetta deixou o ministério, no seu discurso de despedida, ele deixou muito claro que ele era a favor de uma nova ordem mundial na área de saúde. Então, na verdade, a Covid reflete essa proposta totalitária de governança global mais totalitária, mais ditatorial, e no campo da saúde. E não se iludam. Esse passaporte sanitário é o primeiro passo para outras medidas. Nós teremos questões ambientais que estão vindo com muita força. De repente, teremos lockdowns ambientais. Isso pode acontecer, já foi cogitado em alguns países. Então, quer dizer, tudo isso está público.
Só que, infelizmente, pela falta do debate e de um maior esclarecimento de muitos que querem debater, essas questões não chegam ao grande público. E a Rádio Vida hoje está de parabéns por permitir que chegue. Maravilha. Opinião inicial dada então aí pelo professor Cristóvão, que vai continuar conosco no nosso debate. Eu quero convidar você então a participar conosco. O debate deu uma esquentadinha aí nesse segundo bloco e infelizmente a participante tomou a decisão unilateral de sair do debate. Registro mais uma vez aqui a minha decepção com essa postura, uma vez que o debate ele é fundamental para o nosso crescimento, inclusive intelectual. Quando nós unilateralmente decidimos encerrar o debate, nós não ajudamos a nossa audiência, nós não ajudamos o nosso ouvinte. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o terceiro bloco. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Paizinho querido, a minha oração neste início de mês é para que o Senhor levante pessoas. Pessoas que entendam que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, que não querem ver o nosso avanço. Pessoas que entendam e atendam o seu chamado e que juntos possamos levar o verdadeiro evangelho. Use cada um de nós, Senhor, com ousadia e que o nosso prazer esteja em ver vidas sendo restauradas. Eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor está levantando os meus irmãos e juntos avançaremos na pregação do verdadeiro evangelho. Você que está me ouvindo agora, faça um Pix, doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Que Deus te use e que juntos possamos impactar a nossa geração. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Eu ouvi música premiada parte 2? Sim! Você pediu mais prêmios, mais músicas, então a Vida decidiu fazer mais uma rodada de música premiada. Você entendeu aí, né? Toda vez que você ouvir Matheus Goulart aqui na Vida, anote o dia e o horário que tocar a música Meu Socorro. Meu Desta vez, você concorre a uma Air Fryer. E aí, tá pronto pra virar o Masterchef? Então fica ligado na Vida. Quanto mais anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola nesta sexta no Papo Tudo de Bom. Promoção música premiada. Você só tem aqui. Vida FM. Vida. Você gosta de estudar? Então pega a caneta, traz o caderno, arrasta a cadeira e vem aprender com a gente. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Vida tem o Vida Teológica, onde você aprende mais da Palavra de Deus. Vida Teológica, só aqui, nos 96.5 da rádio que é tudo de bom. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Muito mais vida, muito mais bíblica. E Cláudio, neste fim de semana, né, neste domingo, teve culto em São José dos Campos, teve em São Paulo, foi uma bênção, né? Foi uma bênção para alguns. Por que para alguns? Porque a Carol ficou agoniada. 32 crianças. Ah,
que maravilha. Só ela gosta, 32 né? crianças. Ela gosta de criança. 32 crianças, 22 famílias nos visitaram. Então foi uma bênção o nosso culto neste domingo em São José dos Campos. Tanto culto pela manhã quanto culto à noite. Culto pela manhã em São Paulo, na rua Doutor Zuquim, número 85, transmitido ao vivo pela Vida e também pelo Vida Play, transmitido pelo YouTube. E à noite, às 18 horas, na rua Palmares, número 400. Então eu quero já te fazer o convite para você já se programar. Mas claro, está no começo da semana. Se programe para neste domingo, às 18 horas, você estar conosco, ok? Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial. Temos feito ali um trabalho extraordinário. Domingo agora foi um culto maravilhoso, um culto de ceia e repito, 22 visitas, mais 32 crianças e a coisa está crescendo para a honra e glória do nosso Senhor. Então, se você puder, esteja conosco neste domingo agora às 18 horas. Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta. E, Cláudio, como é que tá a nossa pesquisa? Mudou? Vamos lá, nossapesquisa.com, que está disponível no Facebook e no YouTube. No Facebook, 23% dizendo que sim e 77% dizendo que não. Então aumentou aí um pouco o número daqueles que dizem que sim, que apoiam a exigência do passaporte da vacina. De 10 vai para 23, cai, portanto, de 90 para 77. No YouTube acontece o processo inverso. Cai de 24 para 18. Então, no YouTube, apenas 18% apoiam a exigência do passaporte da vacina. E de 76 sobe para 82 o número dos que dizem que não concordam com o passaporte da vacina. A sua opinião, você que está nos ouvindo, é muito importante para nós. Participe da enquete, nós queremos. É óbvio que é uma amostragem específica da nossa audiência, mas é muito importante que você participe. Nós temos aqui a Vanusa Gonzaga da Cunha. Não sou antivacina, mas acredito que neste momento não é hora de exigir passaporte. Vacina faz parte, esta última não. Os estudos não estão prontos. E temos áudio também, Simone? Vamos colocar 3. Vamos lá então, a Jomara, o Cleiton da Penha e também o Thierry do Parque Industrial em São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida. Eu tenho um filho de 6 anos e sou totalmente contra o passaporte vacinal, tanto para ir na escola, para sair. Eles só estão arrumando jeito de tirar o nosso direito de ir e vir. Só isso. E a gente, como cristão, sabe bem onde isso tudo vai parar. Beijos de São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida. Bom dia, Cláudio. É o Cleito da Penha. Olha, eu concordo. Até aqui no Brasil, como todos os países, a maioria dos países está exigindo o comprovante de vacina no passaporte, o Brasil também era para exigir. Porque se você toma a injeção, a vacina, para se prevenir contra o corona, por que o próximo não pode tomar? Meu querido, isso é necessário, não é nada de politicagem, amém? Bom dia, pastor, bom dia, Danilo e os ouvintes, né, que foi o que nos restou aqui. Eu sou totalmente contra esse passaporte vacinal. Eu tomei só 2 doses, não vou tomar mais nenhuma. E declaro aqui que se os meus filhos forem obrigados a tomar, eu como pai não vou dar. Se eles forem impedidos de ir à escola e eu for preso por isso, então assim serei, mas eles não vão tomar. Eu não sei comprovação nenhuma da vacina. Então tá aí a opinião. Obrigado, Thierry, obrigado, Cleiton, obrigado, Jomara, obrigado pela participação de vocês. Temos aqui também o José Alves dos Santos. Eu não concordo com o passaporte da vacina, é uma afronta. As pessoas precisam ficar em alerta. Vanusa Gonzaga da Cunha, passaporte não impede a transmissão. Ou melhor, a vacina não impede a transmissão, né? Sérgio José Oliveira, Minas Gerais. Já que todo mundo vacinou, por que não usar o passaporte da vacina? Não é todo mundo que vacinou, né? Eu conheço várias pessoas que não vacinaram e eu vi uma propaganda do governo do estado dizendo, olha, o governo do estado já alcançou 100% de vacinação na população adulta. Só eu conheço mais de 10 pessoas, 10 famílias que decidiram não tomar, né? Mas a propaganda é que todo mundo tomou. Elisânia de Andradina, São Paulo, não apoio, porque como disse um dos participantes do debate, quem toma a vacina transmite também. Então, para que esse controle? E outra, tem pessoas falsificando e vendendo esse passaporte. O que fazer então? Caramba, volto com os nossos convidados aqui. Essa é a primeira vez que eu ouvi.
já tem gente falsificando e vendendo passaporte. Olha que loucura que nós chegamos. Se isso é verdade, Danilo, lascou. Cláudio, eu não duvido, né? Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Porque se falsifica o RG, falsifica a habilitação. O Brasil, infelizmente, é um país que tem muita gente que se acha esperta. Então, de que vai adiantar? Esse passaporte não vai ter comprovação. Como eu falei, o passaporte, o vacinado, ele já transmite. Então, o passaporte, ele tá na mão de uma pessoa que está transmitindo. Pega aqui meu passaporte, de repente, com a mesma mão que eu tô entregando lá meu passaporte, ali já tá o vírus, né? Já tô transmitindo. Então, esse é totalmente estranho. Quando um pai fala sobre a preocupação de vacinar o seu filho, eu fico pensando se realmente a gente não está abrindo um precedente para restringir a liberdade. Agora é o passaporte, daqui a pouco pode entrar com uma ação, pode ser multado se não vacinar o filho, se não estiver na escola. Então, realmente é algo muito perigoso. Parece pequeno no momento, mas pode ser grande na frente. Nós tivemos um caso recente de uma mãe, Nordeste. A mãe, ela entrou com uma ação na justiça porque estavam impedindo o filho dela de estudar. Ela entra com essa ação na justiça. A juíza nega o pedido dela e ainda noticia o Conselho Tutelar e o Ministério Público para ir lá atrás da mãe porque não está estudando. Então, onde chegou até o nosso próprio direito? Precedente e o doutor Cristóvão pode nos ajudar aí, que é advogado, né? E só para confirmar que na França já descobriram 182 mil passaportes falsos Covid. Então, se continuar forçando o passaporte, daqui a pouco vai passar naquela 182 mil casos, saiu no G1. 182 mil passaportes falsos de Covid. Então, daqui a pouco vão estar vendendo naquela rua ali onde vendem documento falso, parece que perto da Santa Efigênia, ali naquela localização, que já fizeram várias reportagens ali, daqui a pouco estão vendendo, se já não estão vendendo passaporte falso do Covid, porque não tem uma comprovação, não tem um selo holográfico, não tem nada que confirme que aquilo é original. É verdade, então, é um papel usado nas UPAs e assim por diante. Primeiro estamos abrindo precedente para restringir a liberdade. Segundo, abrindo precedente para que os mais espertos comecem a vender. Estão ajudando a economia, pelo menos, ou seja, o camarada está ganhando dinheirinho lá. Doutor Cristóvão. Vamos lá. Felizmente, existem casos como esse que você citou no Nordeste, que são deletérios, não é? São operadores do direito que não têm a sensibilidade jurídica e talvez o próprio conhecimento para perceber a gravidade do que nós estamos vivendo, não só no aspecto local, mas no aspecto geopolítico. A questão é muito maior, como eu disse na minha introdução. Mas nós temos também exemplos positivos. Tivemos um caso recente no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em que uma aluna conseguiu o direito de frequentar a escola sem um passaporte sanitário, por uma decisão, inclusive, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, nós temos bons juízes no Brasil ainda, sensíveis a esse tema, que têm tomado as decisões certas. A pergunta é quando chegar no Supremo, né, doutor? Sim. Agora, eu quero só levantar outra questão. O que, na verdade, está vindo para o mundo, e no Brasil não está sendo diferente com essa questão do passaporte, é o sistema de créditos sociais, que é um sistema que já foi testado na China, com bastante eficácia, é um sistema muito eficiente para quem quer fazer engenharia e controle social, no qual, se você for um bom cidadão, for vacinado, depois vão embutir outras coisas, for um cidadão excelente aos olhos do Estado, você terá muitos méritos nesse sistema. É uma gamificação social. Se você for um mau cidadão, você perderá pontos nesse sistema e sofrerá restrições de liberdade. Está começando com a questão sanitária, mas outras questões serão embutidas. Vou dar um exemplo simples para o nosso ouvinte entender. Vamos supor que você vá ao shopping daqui a alguns anos. Você está vacinado, está tudo certo. Mas você não entra no shopping porque está vermelho o seu QR Code, está vermelho o seu app no celular do passaporte. Aí você vai perguntar, por que está vermelho se eu estou em dia com a minha vacina? Porque o senhor não entregou sua declaração de imposto de renda, porque o senhor está com a multa de trânsito, porque o senhor está com uma infração administrativa em relação ao município. Então, na verdade, esse sistema permite, ele está aberto a isso, uma série de restrições que virão para que haja um controle social absoluto sobre as pessoas. Isso é inaceitável se nós amamos o Estado Democrático de Direito como amamos. Então, a nossa reação, ela não é uma reação ideológica, é uma reação objetiva sobre o sistema que está em construção. E por isso eu recomendo a todos que estudem as métricas do Fórum Econômico Mundial, que são públicas. O que o Klaus Schwab tem declarado em entrevista é público, está aberto, é o Great Reset, que seria essa grande, digamos assim, reinício da humanidade sobre vários aspectos, né? Esse reset mundial, que está em andamento em várias áreas, na área sanitária também. Então não pensem que a questão é só sanitária, é só Covid. Isso é um mote, a doença foi aparelhada para viabilizar uma agenda totalitária que está vindo sobre o mundo.
Você tem o direito de renunciar a isso, achar que o Estado tem que decidir tudo sobre a sua vida. Eu não aceito isso. Eu condeno isso e vou resistir como puder. Olha, nós temos aqui um áudio que é do Wilson Fernandes, que é do Canadá. E lá no Canadá, inclusive, no nosso compilado jornalístico, nós falamos aí sobre os caminhoneiros, ou seja, um grande protesto lá contra o passaporte vacinal. Então vamos ouvir aí o Wilson Fernandes e também o Walter Moura, de São José dos Campos. Olá, bom dia. Então, eu sou contra qualquer tipo de imposição que venha nos bloquear, né, o nosso ir e vir, o nosso direito como cidadão, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, né? E tem sido provado que a vacina ela não é totalmente eficaz. E quando se tem debatedores com essas opiniões e apenas deixa todo mundo falando, a gente vê o quão claro e quão difícil é ter liberdade nesse mundo, nesse país. A paz, amados, é o Walter de São José dos Campos. Bom, eu sou contra o passaporte, sou a favor da vacina, mas contra o passaporte sanitário. Porque se mesmo imunizado eu posso transmitir, qual é a lógica de se exigir passaporte sanitário? Não tem lógica, não tem coerência. E a vida é tudo de bom. Maravilha, até a opinião do Walter Moura de São José dos Campos, o Wilson Fernandes do Canadá, que inclusive é caminhoneiro. Ricardo, não concordo, cada pessoa decide por si próprio. O governo não pode controlar as pessoas. Michele Gonzaga, eu me vacinei, porém se outro não quer se vacinar, é direito da pessoa. Se acredita na vacina porque está preocupada se o outro não tomou. Você está protegido ou não? Agora o governador de São Paulo... Agora, o governador mesmo de São Paulo impõe para a população algo que ele não faz. Bom, a Michele traz aqui um ponto interessante que já me fez lembrar recentemente, semana passada, a declaração do governador João Dória dizendo que agora ele vai exigir a 4ª dose da vacina. O Ministério da Saúde ainda não aprovou, ou seja, não mudou nada, estava ainda até a 3ª dose. E agora ele disse o seguinte, ó, independente do Ministério da Saúde, nós vamos dar ao Estado de São Paulo a 4ª dose. Danilo, onde isso vai parar? Vai parar na hora que o governador tentar separar o estado de São Paulo do Brasil, porque começa a tomar decisões unilaterais. Totalmente erradas. Eu me assusto muito quando já fala em 4ª dose, comprar 4ª dose, porque custa dinheiro. Não mas é fato. Não é voluntário, né? Não tem ninguém dando Não é doação. Não é doação. Os laboratórios hoje estão mais milionários ainda. Exatamente. Então, aí começa a entrar aquilo que se falava no começo, que muita gente vai chorar, muita gente vai sofrer, muita gente vai rir durante a pandemia. Então, os laboratórios, os grandes empresários que têm suas sociedades, e não são errados, não estou dizendo que eles fizeram errado, só que eles começam a sorrir até demais, porque uma 4ª dose, se a 1ª e a 2ª ainda não foram comprovadas, já teve uma dose de reforço, aí o governador quer comprar a 4ª dose, a 5ª dose, é totalmente inadequado falar em 4ª dose nesse momento. Se estão cobrando tanta gente que ainda faltou 2ª ou 3ª dose, já querem comprar e é o dinheiro público indo embora, e com detalhe, né, Danilo, sem necessidade. Essa vacina ela foi produzida para a primeira cepa. Exato. Hoje nós estamos na cepa Ômicron. Exato. Então vai dar uma 4ª dose de uma cepa que não existe mais para uma vacinação que não está efetivamente comprovada. E que não foi preparada para essa para a Ômicron, não foi preparada para nenhuma, foi preparada para a primeira. Não, cepa. E agora já é a Ômicron BA2. BA2, eu vi ontem, tem a BA2. Então, o dinheiro público ele é jogado fora de uma forma. O risco, para quem está ouvindo, eu quero que você preste bem atenção nisso. Você abriria a mão agora da sua liberdade e abriria um precedente para, como o doutor Cristóvão estava falando agora, né? Abrir um precedente para realmente você não ter liberdade lá na frente. Cada lugar que você entrar, você ter problema por causa de um imposto de renda, por causa de uma multa administrativa. Então é assustadora a forma como está sendo feito. Infelizmente, o que muitos acabam chamando o próprio governador de São Paulo, por que a gente usa o estado de São Paulo? Eu sei que a Rádio Vida ela é vista no país inteiro, porque está no YouTube, o canal está crescendo bastante, parabenizo a rádio pelo crescimento, porque é uma rádio que tem opinião e que deixa as outras pessoas trazerem opinião. Mas por que se utiliza o governador João Dória? Porque é o maior estado do país, porque é um governo que quando toma decisões, alguns outros governos acabam tomando de forma conjunta. Então, esse governador e esse estilo de administração que está sendo feita nesse momento da pandemia começa a assustar e começa a gente a repensar se realmente ele está preocupado com a vida e está preocupado com as pessoas. Juliana Azevedo, controle social, é isso.
Daiane Carrard, enquanto estiver gente morrendo após a vacina, aqui ninguém vai tomar. Então a Daiane está dizendo o seguinte, ó, tem gente morrendo depois de tomar vacina, então aqui em casa ninguém toma. Michele Souza Costa, cada um tem o direito de ir e vir. Tem gente que não aceita a vacina, então tem que respeitar. Michele Souza Costa, não vacinei minha filha, não estou segura a isso. Portanto, sou contra o passaporte da vacina. Vamos lá, então, a vacinação, ela não impediu que se transmitisse. Todas as pessoas hoje que tomaram a vacinação, a ciência já descobriu que elas transmitem. Os laboratórios, no início, quando começa a pandemia, eles não garantem a eficácia da vacina. Tanto que eles dizem o seguinte, ó, eu não sou responsável. Se acontecer alguma coisa, eu não sou o responsável por isso. Mas, e depois passa o tempo, verifica então que ela continua transmitindo. E aqueles que tomaram, né, os que fazem parte desse, alguns vão chamar inclusive de experimento, eles estão tendo, pelo que dizem, tá? Reações menores. Então, ou seja, então tá bom. Então quem tomou não está sendo letal. Então a pessoa vai lá, ela pega o vírus, mas não é letal. Se isso é verdade, se esses fatos são verdade, então quem não tomou não está prejudicando quem tomou. Exatamente. Quem não tomou não prejudica quem não tomou. Quem então tomou. Não precisa ser forçado a então, tomar. Então por que ele é forçado? Ele é forçado. Exatamente. Olha, você agora transmite. Ok, eu também. Então todo mundo tem direitos iguais. Todo mundo transmite. Quem tomou vai ter sintomas leves. Quem não tomou pode morrer. Vamos imaginar que essa é a lógica. Sim. Bom, então é um direito dele tomar a decisão das sequelas que ele quer. Se ele quer a sequela da vacina ou se ele quer a sequela de não ter tomado. Por que ele é obrigado, doutor Cristóvão, a tomar? E o senhor que é um doutor, portanto, aí envolvido na questão jurídica, o senhor acredita que a hora que chegar no Supremo Tribunal Federal, nós corremos o risco de o Supremo, de baixo para cima, como várias decisões aí, inclusive monocráticas, decidir que é realmente obrigatório, uma vez que Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Justiça, STJ, para entrar neste ambiente, já é necessário o passaporte? Na verdade é o que eu disse. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros usam na sua lapela a logo da ODS 30, da Agenda 2030 da ONU, na lapela. Recentemente, o ministro Luiz Fux esteve no exterior de Nova York, sentou com o pessoal da ONU e abraçou a causa da ODS 30, que tem relação direta com a questão da nova ordem mundial na área de saúde. Então, o Supremo já assumiu uma militância em favor dessa mudança de contrato social no mundo, para um contrato social mais autoritário ao estilo chinês. Isso aí é fato, né? Eu estou dizendo que são fatos objetivos. Eu queria trazer outros aspectos também que são importantes. Nós tivemos recentemente casos de lideranças que são muito rigorosas com passaporte sanitário. Aliás, só um parênteses. Passaporte sanitário só serve para você legalmente transmitir a doença. É só para isso que ele serve no sentido sanitário. Só serve para isso. No demais, ele está sendo um instrumento usado para impor controle e engenharia social. Aliás, essa pandemia no mundo, e no Brasil não foi diferente, desde o início, ela foi conduzida de maneira autoritária, sem qualquer consulta à sociedade. Decretos foram baixados, sem que as igrejas fossem ouvidas, sem que as empresas fossem ouvidas, os trabalhadores fossem ouvidos, de cima para baixo. E essa cultura totalitária, desde o início da pandemia, é até os dias de hoje, e se reflete nesse passaporte sanitário. Essa que é a verdade. Recentemente, o governador da Bahia, que é um dos mais rigorosos nessas questões, afirmou que não vacinou as filhas, e ai de quem o questionar, seria processado. O prefeito de Salvador fez a mesma coisa. O senhor João Dória, no auge da pandemia, o seu filho deu uma festa em São Paulo, de arromba, que foi documentada em vídeo e na própria imprensa, e a vizinha que fez a denúncia para que algo fosse feito foi quase que punida pelo governador. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma hipocrisia imensa, em que quem está na elite tem certos privilégios que nós não temos. Vou dar um último exemplo. Tivemos o Super Bowl agora nos Estados Unidos, a Liga de Futebol Americana, o grande evento. Todos os atores de Hollywood importantes, esportistas, estavam nas tribunas de honra do estádio, não é? Inclusive na Califórnia, que é muito rigoroso com máscara, etc., sem máscara, ninguém usando máscara, totalmente aglomerado, enquanto o povo lá embaixo, todos usando máscara. Enquanto naquele dia as crianças estavam indo para a escola de máscara, mas eles não precisam usar máscara, porque estão acima do bem e do mal. Então nós temos que despertar como humanidade para tudo que está acontecendo. Não estou falando de questão escatológica, não estou falando de questão ideológica, estou falando de fatos.
Existe um projeto mundial para se impor uma nova ordem totalitária ao estilo chinês. A China foi o grande laboratório disso, eles mesmos confessam que a China é um modelo. E se nós não reagirmos como humanidade, como os corajosos caminhoneiros do Canadá estão reagindo, nós vamos ser engolidos nesse processo. A gente vai gostar disso. Eu não gosto. Doutor, ODS? Isso. ODS. É a Orientação de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Bonito. Sim, é algo muito bonito de se ver, né? Meio ambiente limpo, respeito à inclusão, uma série de coisas boas. Mas é só um pacote que traz um veneno embutido lá dentro, que é essa proposta de mudança de contrato social. Nós vamos abrir mão do contrato social do Estado Democrático de Direito e vamos abraçar um contrato social tecnocrático, de base tecnológica, de controle e engenharia social. Eu não aceito isso como cidadão. Nós estamos há mais de 200 anos debaixo do Estado Democrático de Direito. Com todos os defeitos, prefiro muito mais do que essa proposta nova ao estilo chinês, que eu refuto como operador de direito e como ser humano. Ok, eu já até salvei aqui, que depois eu quero dar uma lida sobre isso. Rafa Pontes, São José dos Campos, não concordo. A pessoa é livre para decidir se vacinar. Tomei as 3 doses. Se a vacina é tão eficaz, por que se preocupar com quem não tomou? Eu acho que esse é um ponto-chave. Se a vacina ela é eficaz para quem tomou, e o Danilo aqui falou que mais de 75% da população já tomou a vacina, então por que estão preocupados com os 25% que não tomaram? E 25, certamente, tem muita criança aí envolvida nesse processo. Então, por que se preocupar com quem não tomou, ao ponto de tirar dessas pessoas direitos básicos? Ângelo César Paula, em Israel, já está na 5ª dose. Estão dando reforço de uma vacina que foi feita para a primeira cepa do vírus e continuam aplicando para outras variantes. É claro que não vai imunizar ninguém. A própria vacina da gripe precisa ser atualizada, mas essas não. Mariana Bonafina Barros, pastor, eu sou contra o passaporte. Apesar de estar vacinada, não vacinei o meu filho de 9 anos. Não me sinto confortável, uma vez que nem a OMS apoia a vacinação para crianças, por não ter dados de pesquisas suficiente. Então vamos lá, Danilo, só para voltar nessa questão das crianças. Crianças hoje estão sendo cerceadas, em alguns locais, do direito de estudar porque não apresentaram passaporte da vacina. Eu não sei se é fake news ou não, mas surge na internet aí o comentário de que o Conselho Tutelar será acionado, Ministério Público será acionado. Isso não é uma forma de repressão? Ou seja, de obrigar? Você imagina o pai que está dando a vacina no filho e falando, caramba, eu vou dar, mas e aí? Realmente tá obrigando, né? E depois, como você estava falando, o Conselho Tutelar, ele acaba acompanhando as crianças que não estão indo à escola. E isso pode gerar o processo para o pai, o sofrimento da criança de estar passando por esse momento. Imagina o pai para explicar para a criança que o governo a obriga a ser vacinado e abrindo esse precedente muito arriscado de liberdade. Eu estava até dando uma conferida agora e pensando em relação a isso, eu acho que a conscientização de que os não vacinados correm um risco maior de letalidade, de morrer, realmente é mais importante do que o próprio passaporte. Porque quem não foi vacinado tem que entender assim, eu tenho uma chance maior, segundo alguns estudos, porque tem estudo de todo lado. Todo dia aparece um estudo diferente. Daqui a pouco vai aparecer um estudo e falar que a vacina não era necessária, por exemplo. Então, quem não tomou a vacina vai continuar transmitindo o vírus e vai ter uma chance maior de letalidade. Só que obrigar essa pessoa, eu desde o começo, quando começaram a falar isso para mim, eu achei que era uma piada do governo. Eu falei, não, é exagero, estão querendo assustar, mas quando começa a intensificar, a debater e acontecer casos isolados já em alguns estados, em alguns municípios, isso começa a assustar. E os pais preocupados dando vacina sem a certeza se realmente está funcionando, para que não tenha o processo, para que não corra o risco até de perder a guarda do seu filho. Porque quando fala em possibilidade de perder a guarda do filho, o pai fala, caramba, eu vou dar. Claro. Porque se vem alguém aqui e pega meu filho, então imagina, o pai está sendo coagido. O pai pode perder a dar o emprego, a vacina. pode deixar de ir no shopping, pode deixar de ir no restaurante, mas ser coagido dessa forma é muito arriscado. Ó, laboratórios faturaram 30 bilhões de dólares com vacinas. 30 bilhões de dólares. 1,5 trilhão de reais só com vacinas. Aí vem a 4ª dose, quinta dose, só vai aumentando. E o dinheiro é o dinheiro público, não tem dinheiro particular aqui, é dinheiro público. Exatamente. Bom, Gisela Soares, fui com a minha filha de 10 anos fazer a carteirinha do SESC sábado. Ela não pôde entrar por conta que não tinha tomado a primeira dose da vacina. Não concordo em pedir o comprovante. Então veja, uma mãe
que vai com a sua filha no Sesc para passear com a filha. E aí ela vai lá e ela não pôde entrar porque ela não tinha a primeira dose da vacina. Uma criança de 10 anos. Então veja, o negócio tá ficando complicado, hein? A gente recentemente teve um grande supermercado, Carrefour, que, salvo engano, em Mauá, que põe uma placa na porta que sem o comprovante de vacina não entra no mercado. Aí gerou um rebu violento, eles tiraram. No dia seguinte tiraram. Mas... Pois não, doutor? Você me permite uma parte? Claro. Vocês são de São Paulo e testemunhar melhor do que eu isso. Desde o início da pandemia, como eu disse, a condução tem sido muito autoritária, sem que a sociedade pudesse até se manifestar a respeito. Eu acho um absurdo. Isso não é democrático. Por exemplo, em Araraquara, nós tivemos a necessidade da CEAGESP ter que ir à cidade para alimentar a população, porque os mercados estavam fechando a pretexto sanitário. Em Diadema, nós temos pessoas impedidas de ir ao supermercado comprar víveres, alimentos, porque não estão vacinadas. Então, quer dizer, essa situação autoritária que vem desde a pandemia gerou uma espécie de proto-ditadura em tudo quanto é lugar do Brasil. No meu estado também não é diferente. Medidas absurdas, abusivas, muitas delas covardes, feitas sem que a população saiba, só descobre quando vai a órgão público, que passa a exigir isso sem que ninguém fique sabendo, porque tem medo também da reação da população. Então, quer dizer, isso é um absurdo total que foi construído pelo nosso sistema jurídico no início da pandemia e que agora nós sofremos os reflexos. Então, o que eu estou dizendo, eu não vou dar nem o método de vacina, se vacina é eficaz, se não é, se está matando, se não está, se tem efeito colateral, se não tem. Não vou nem discutir isso, mas eu tenho muitos dados a respeito. Não vou discutir isso. Então, nós é uma questão objetiva jurídica, a questão de proposta geopolítica para o mundo. Nós temos no Brasil ainda a chance, ainda temos uma janela até o final do ano, de escolhermos uma proposta. Se nós vamos abraçar esse Great Reset, proposto pelo Fórum Econômico Mundial, proposto pela União Europeia, pela ONU, nós vamos abraçar isso. Se eu quero o Estado determinando tudo que eu vou fazer, até como eu penso, ou se eu vou contra isso e quero manter o Estado Democrático de Direito. Nós temos uma chance até o final do ano de fazer essa escolha. E essa decisão do passaporte sanitário é imprescindível, porque se isso se tornar regra geral, vamos perder todos os demais direitos. E eu termino dizendo o seguinte: a partir do instante que o Estado pode inocular no seu corpo uma substância contra a sua vontade, você já perdeu todos os seus direitos, só não está sabendo disso. Aliás, nós já perdemos nossos direitos no início da pandemia quando aceitamos lockdowns abusivos, desproporcionais, que destruíram a economia de muitos lugares e destruíram vidas. Já perdemos nossos direitos ali, quando nós vimos estabelecimentos terem as portas soldadas, o empresário não ter acesso à sua própria loja, como nós vimos acontecer na cidade de São Paulo. Então nós vimos coisas absurdas e, infelizmente, a reação não foi à altura do que estava acontecendo. Eu espero que agora aconteça uma reação à altura. Doutor, nós tivemos um caso também de um dono de uma pousada, salvo engano, na região sul do país, que a sua pousada foi lacrada porque ele não tomou a vacina. O que eu acho um absurdo. Ou seja, olha, então o negócio é o seguinte... Você viu o desdobramento disso? Acho que foi em Fernando de Noronha isso. Eu acho que é isso mesmo. Pernambuco. A senhora que ia conduzir a pousada teve que vacinar e ela vacina chorando e filmou e jogou nas redes sociais. Chorando. Tomando contra a vontade dela e chorando. Com medo da vacina. Isso é outro problema que está sendo criado. Essa opressão dos governos das pessoas está criando uma rejeição à vacina, a todas elas. Então, na verdade, ao invés de ajudar a disseminar a cultura da vacina, está destruindo a cultura da vacina, que no Brasil sempre foi tão sólida. Tão sólida. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor vai poder continuar conosco no próximo bloco? Claro. Ótimo, então eu vou pro intervalo e a gente volta, porque eu tenho aqui já uma colocação do Alexandre Gonçalves, que é nosso ouvinte, dizendo o seguinte: estou proibido de ir na faculdade por causa da vacina. Sou amparado pelo artigo 5º da Constituição e já fiz a denúncia no Disque 100. Então, olha onde estamos chegando. Um estudante que está sendo proibido de ir para a faculdade porque ele não tomou a vacina. Qual que é a tua opinião? Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Música Premiada Parte 2? Você pediu mais prêmios, mais músicas, então a Vida decidiu fazer mais uma rodada de música premiada. Você entendeu aí, né? Toda vez que você ouvir Matheus Goulart aqui na Vida, anote o dia e o horário que tocar a música Meu Socorro. Meu socorro.
Desta vez, você concorre a uma Air Fryer. E aí, tá pronto pra virar o Masterchef? Então fica ligado na vida. Quanto mais anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola nesta sexta no Papo Tudo de Bom. Promoção música premiada. Você só tem aqui. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando. Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida E quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Rádio Vida. Todo mundo ouve. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Música boa, Toca na vida. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? Marxismo. É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e doutor Ignaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site o lojamissãoatenas.com.br. som que é tudo de bom. Vida! Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. Estamos de volta com Debates da Vida. E Cláudio, será que deu aquela mudada lá na nossa enquete? Vamos lá na nossa enquete aqui, saber o que diz o resultado aqui da nossa enquete prévia ainda, até o final pode mudar. Mudou muito pouco. De 23% para 24% dizendo que sim, que apoiam a exigência da vacina. 76% estão dizendo que não. No YouTube, 19 a 81. 19 estão dizendo que sim, que apoiam, e 81 estão dizendo que não apoiam, que não concordam com a exigência do passaporte da vacina. O seu resultado ainda pode mudar, você entrando, votando e dando aí a sua participação. Nós temos um áudio, Simone, vamos colocá-lo? É do pastor Edson Boaventura. Vamos lá. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a todos os debatedores, ouvintes da Rádio Vida, que é o pastor Edson Boaventura. Dentro deste tema eu vou a algo mais profundo. Vejam que desde o início lá dos anos 90, há um enfraquecimento do poderio militar das Forças Armadas de todos os países que não são totalitários. Então isso tudo para mim já é uma orquestração para quando chegar esse controle social
Quem poderia resistir? As Forças Armadas. Elas estão fracas e aí vão ter que se submeter aos países totalitários. Maravilha. Tá aí a opinião do pastor Edson Boaventura falando sobre isso, e realmente a gente vê aqui, por exemplo, na América do Sul, vários países aí que mudaram a Constituição e os militares, né, o exército, perdendo poderes. Estão falando em uma guarda nacional submetida ao Poder Executivo. Portanto, não teria aí uma relativa independência. Rodrigo Reis aqui totalmente a favor da exigência. Davi Aleixo, de São José dos Campos, sou a favor do passaporte. Se alguém é contra a vacina, quando estiverem com Covid-19, não vá ao médico tomar vacina. Não sou da direita nem da esquerda. Prezo pela justa verdade. Wilson Fernandes, aqui em qualquer lugar eles estão exigindo o passaporte. Ele que é lá do Canadá. Em qualquer lugar estão exigindo. Mas foi anunciado que até o final de março essas exigências vão cair. Rodrigo Reis, sou a favor da exigência sim, para o bem de todos. Flaviane, a minha opinião é que sou contra o passaporte vacinal. Luísa Salviano, não concordo com o passaporte. Tomei a 3ª dose. Agora, a 4ª e as demais, nem amarrada eu tomo. Então, se alguém que tomou, mas está dizendo, não vou tomar mais. Daiane Carrard, a escola aqui em São José deu prazo de até o dia 3 para os adolescentes tomarem. Se não tomarem, não entrarão na escola. E aí, a minha filha ficará sem escola? E aí, Danilo? Fica sem escola? Fica sem escola. Se é o que a gente estava falando sobre o STF, o risco é muito grande de uma decisão lá. Por exemplo, Lewandowski proibiu. Ele estava falando sobre o Disque 100. Lewandowski proíbe o governo de usar Disque 100 para receber queixas contra a vacina. Então, algo que era para peraí. Como que é o negócio? Já foi proibido já. O STF já proibiu de utilizar o Disque 100 para as queixas contra a vacina. Tá, mas ele pelo menos deu uma saída, ó. Então use outro serviço? Não Nenhuma. Deu nada. Ele só fala proíbe. assim, proibiu na segunda-feira, ontem, o governo federal de usar o Disque 100, segundo o Lewandowski, fora de suas finalidades institucionais. Ou seja, o governo mesmo não decide qual a finalidade institucional. Jesus amado. Ele atendeu a um pedido do Rede Sustentabilidade, que acionou a corte para a utilização das queixas contrárias à vacina de Covid. E conseguiram ontem travar o Disque 100, então já não tem mais um meio de reclamação para quem está passando por esses abusos. Exato, ou seja, para quem vai reclamar? Para quem vai reclamar. E isso a gente vê, a preocupação dos pais é muito grande. Cada um tem uma preocupação, é o emprego, é o ir e vir, mas e os pais de perderem a guarda dos seus filhos? Então existe um risco muito grande. Hoje parece até uma loucura falar isso, até parece. Muita coisa que se acontece hoje se falava tempos atrás de um até parece. Então o passaporte vacinal, essa forma como querem tratar esse momento, que tem muito a ver com a política, com certeza, não só nacional, como internacional, que o próprio Dr. Cristóvão estava falando agora. Então esse cuidado que a gente precisa ter nas decisões de agora, se deixar passar coisas piores virão. Olha, acabei de abrir a matéria aqui falando sobre esse assunto trazido aqui pelo Danilo, não tinha conhecimento desta decisão, e aí a decisão diz o seguinte, que além disso, ou seja, além de proibir, o governo precisará reformular notas técnicas. Olha isso. Além disso, o governo precisará reformular notas técnicas expedidas pelos Ministérios da Saúde, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nas quais o Executivo se opõe à exigência do passaporte de comprovação da vacina e à obrigatoriedade de imunização de crianças. Então, ou seja, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, proíbe o uso do Disque 100 e ainda exige do governo o seguinte, muda aí, vocês estão falando que não é obrigatório, vocês precisam mudar. Então, quer dizer, ele agora Supremo obriga o governo a publicar algo que o governo não concorda. É o fim da harmonia e independência entre os poderes, Cláudio. Exato. É acontecendo mais de hoje. Nós já fizemos um programa sobre isso. Eu levantei a tese de que existe uma anomalia no nosso sistema jurídico, causada não pelo órgão em si, o órgão merece todo o nosso respeito e consideração, mas causado por integrantes que têm uma cosmovisão com a qual eu não concordo. Eu sou um originalista, eu acho que a Constituição tem que ser respeitada dentro do que aquilo que ela foi proposta. Eu sou contra essa ideia de Constituição folha de papel, que cada ministro é uma Constituição. Acho essa ideia aterrorizante, porque gera situações como essa. Quer dizer, o governo federal, independente de gostar dele ou não, ele já sofreu 190 intervenções da Suprema Corte em medidas importantes que tomou. Então, quer dizer, o Executivo não tem mais autonomia para governar o Brasil. Ponto. Exato. Tem que apoiar isso.
A rede está governando o Brasil por decisão judicial. A todo momento a rede, a maioria das decisões hoje de ações vem da rede de sustentabilidade, eles se unem ali à esquerda para entrar com ações. O pessoal também, o Disque 100 é um serviço de denúncias e proteções contra violações de direitos humanos. É uma violação de direito humano, o rapaz não poder entrar na faculdade. Ele precisa estudar, ele quer estudar e está lá no artigo 5º. E a gente vê Ou seja, esse ouvinte aqui, ele já dançou, ou seja, a denúncia que ele fez essa denúncia já não vale nada. Feita, infelizmente, eu acho que era Alexandre o nome dele, infelizmente a denúncia que ele fez já era. E quando a gente fala aqui do STF, realmente não é o STF em si, mas cada ministro. Percebam que cada ministro tem a nova Constituição, a sua Constituição. Percebam que cada governador quer criar uma Constituição própria dentro do Estado e regulamentar através de leis estaduais. Eles querem passar sobre a Constituição Federal, desrespeitando, só que muitas das vezes com o aval de ministro do STF. Então o governador vai tomar uma decisão ali desrespeitando a Constituição Federal e o STF vai avalizar, o STF que é o grande guardião da Constituição Federal, mas que cada ministro coloca debaixo do braço a sua nova Constituição e existe essa divisão dentro do país. Não digo que precisa acabar o STF, mas tem que ser revisto algumas decisões desse ministro. Olha, Adair André Terrible de Jacareí, semana passada teve reunião na escola da Alice, que é a filhinha deles, e já avisaram que na idade de 5 anos ela é obrigada a apresentar a carteira de vacinação. Caso não apresente, será acionado o Conselho Tutelar e passará por tratamento psicológico. Em últimos casos, o Conselho pode tirar o direito dos pais. Meu Deus! É mais sério do que se imaginar. Ela fala aqui, ó, até em relação à rede, o partido Nanico que pediu o passaporte da vacina está acostumado a vencer no tapetão. Então, no tapetão, podem tentar tirar a guarda. Se não tirar a guarda, fazer passar por um psicólogo. E que psicólogo é esse que vai convencer a criança que, ó, seu pai está errado, ele não te levou para vacinar? Então começam a querer educar nossos filhos através de decisões do STF, através do Conselho Tutelar, forçadamente, que muitos conselheiros com certeza não aceitam isso. Então é muito mais sério do que a gente imagina. Porque naturalmente o que estão fazendo, ao dizer para um pai, ó, vai ter que passar por tratamento psicológico, você vai perder a guarda da tua filha. Caramba, vou vacinar. Exatamente. Então, ou seja, é uma forma de obrigar, ou seja, quem não quer tomar vai ter que tomar na marra. Pois não, doutor? Eu te faço uma pergunta. Vamos supor que o pai seja obrigado pelo juizado de menores, pelo Conselho Tutelar, coagido pelo Estado a vacinar seu filho. Se o seu filho tiver uma reação adversa, que aliás está previsto nas bulas dessas vacinas, isso é informação pública, está nas bulas das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, está lá na bula os efeitos colaterais. Se por acaso, por um azar, o seu filho for atingido por um desses efeitos, por exemplo, a miocardite está documentado nas bulas como um possível efeito, ainda que seja raro, mas pode acontecer. Se a criança tiver uma miocardite, que aliás mata a criança em 5 anos normalmente, é muito difícil tratar essa doença. Não é uma doença simples, não é brincadeira uma pessoa ter miocardite, isso não é brincadeira. Ele morre. Quem é que vai assumir a responsabilidade por esse falecimento? Ninguém. Vai ser o Conselho Tutelar? Não vai. Vai ser o juiz, a pessoa física dele que determinou isso? Vai ser o Tribunal de Justiça? Vai ser o prefeito, o governador? Então, quer dizer, você vai ter... Olha que situação mais esdrúxula. Me parece um processo do Kafka. Quer dizer, você perde a guarda do seu filho porque não está estudando, porque a escola proibiu de entrar, por quando o passaporte, você acaba sendo coagido a vacinar seu filho, você vacina, seu filho tem uma reação adversa, morre e você é responsável. Quer dizer, isso é uma loucura total. Que mundo estamos vivendo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou para as considerações finais então dos nossos convidados, nosso horário já avançou bastante, agradeço a participação de todos os nossos ouvintes aqui, continue mandando para cá a sua participação, participando aí com a gente através da nossa enquete, que já a gente dá aqui mais uma última, aí não vai ser a prévia, né, vai ser o último resultado aqui da nossa enquete. Começa então com o professor Cristóvão. Professor, 2 minutinhos para sua consideração final. Primeiro quero agradecer o honroso convite, estamos sempre à disposição. Agradecer o trabalho do debatedor, que fez uma brilhante exposição desde o início, parabéns. E dizer o seguinte, nós estamos no ano mais importante das nossas vidas. Esse é o ano mais importante, mais decisivo. Não só pela questão local, mas pela questão macro, pela questão global. E nós temos que começar a nos envolver com esses assuntos, por isso que esse trabalho que a Vida tem feito é muito importante. Começar a pesquisar sobre isso por conta própria, buscar fontes alternativas da grande mídia, se orientar, tem muita informação, é só buscar para tomar decisões. Serão decisões difíceis, teremos que assumir alguns riscos,
mas precisamos tomar as decisões certas pelo nosso bem, pelo bem da humanidade e nossas famílias. Só para finalizar, no Canadá, por que os caminhoneiros estão parando a capital? Porque eles foi imposto a eles o passaporte sanitário, muitos estão receosos, não querem se vacinar por N razões, inclusive porque viram reações adversas em colegas, precisam do passaporte para atravessar de uma província para outra, para entrar nos Estados Unidos, e estão lutando pelo direito de trabalhar. O que é do interesse do próprio canadense, porque se os caminhoneiros pararem, não tem alimento na prateleira, não tem circulação de riqueza, o país acaba. Então eles estão lutando também pelo interesse do próprio povo canadense. Então é um movimento legítimo, que merece o nosso apoio como cidadãos do mundo, e eu espero que não tenhamos chegar nesse extremo aqui no Brasil, mas as pessoas vão precisar reagir de alguma maneira, porque por enquanto o que está acontecendo? Os governadores e prefeitos decidem por decreto, sem passar pela Casa Legislativa, impõem o que acham que é o correto. Então nós temos mais de 5 mil proto-ditadores no Brasil que podem decidir sobre a sua vida, se você entra na escola, se não entra, se alimenta, se não se alimenta, se trabalha ou não. E nós não estamos reagindo à altura. Eu não estou falando de violência, estou falando de consciência, de exigir do seu deputado que você votou, do seu político, uma mudança de postura, de cobrar isso pessoalmente se for preciso. Isso tem que ser feito. Do contrário, tudo isso irá nos engolir. E quando acordarmos, será tarde demais. Forte abraço a todos e a paz do Senhor. Obrigado, querido. Seus dados de contato, suas mídias sociais? Pois não. Meu Instagram, Cristóvão Cristão, sem o A, tio, tudo junto. Meu nome é com M de Maria no final. Cristóvão Cristão. No Facebook, meu nome, Cristóvão do Espírito Santo, como está aí no vídeo. E no YouTube eu tenho um canal também, Cristóvão do Espírito Santo. Por favor, se inscrevam e me sigam por lá. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Danilo, 2 minutos. Obrigado pela oportunidade, Cláudio, Simone. Brilhante a forma como vocês tratam os assuntos aqui. E acredito que a grande mídia deveria fazer da mesma forma. Infelizmente não faz e fica aí muito claro porque existem interesses obscuros por trás disso. Mas vocês não deixam muito claro que ouvem a população, que trazem o contraditório, não só aquilo que nos agrada ouvir, mas o que é necessário. O risco é muito grande. A gente, durante 2 horas, conseguimos trazer ao debate riscos de não só do passaporte, que parece coisa simples, que é o papelzinho que você vai entrar no evento, ou aquele código que você vai entrar, mas outros riscos. Então, acho que isso tem que continuar sendo debatido. A população não pode aceitar as coisas de goela abaixo, não pode aceitar dessa forma. Eu quero pedir para aqueles que estão acompanhando aqui, Cláudio, para acompanhar lá no meu Instagram, Danilo Morgado Oficial. Peço essa liberdade para poder divulgar aqui. Eu tenho colocado todos os dias um pouco do meu trabalho, das minhas ações sociais, um pouco sim da opinião também em relação aos assuntos nacionais, municipais e estaduais. E ali eu também utilizo para ouvir as pessoas, para aprender mais. Vocês sabem, eu trabalho dentro da política e o político tem que aprender a ouvir. Eu sempre deixo muito claro que aquele que ouve mais, ele erra menos. Então, se o governador estivesse fazendo realmente as pesquisas certas, se muitos governadores estivessem ouvindo, se os próprios ministros estivessem ouvindo, claro que eles têm que decidir de acordo com a Constituição, mas tem que entender a população, a demanda do momento, seriam decisões diferentes. Agradecer a todos que me acompanharam até agora. Aqui estou recebendo muita mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram. Agradecer o carinho de todos. Divulgar, falar para que sigam. Pessoal que me segue, que está acompanhando na minha live aqui, sigam Eu Tô Na Vida, é isso, né? O arroba Eu Tô Na Vida, exato. Eu Tô Na Vida. Sigam e se inscrevam no canal e no YouTube, porque os assuntos importantes vocês estão sempre debatendo. Sempre que convidar, estarei presente, nem que seja de forma online. Agradecer minha família que está acompanhando, minha esposa Luciane, que está lá acompanhando nesse momento, que passou 2 horas ouvindo sobre o passaporte vacinal, que ela que dizia que não entendia de política, agora está entendendo, porque me acompanha em tudo. E que Deus abençoe a todos. Estou sempre à disposição. Maravilha, querido. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Queridos, vamos lá, olha, as minhas considerações, eu sempre traço elas contextualizando e depois no final é que eu dou a minha opinião. Nessa aqui eu já vou bater de frente e já vou colocar de cara o meu posicionamento. Eu não vejo lógica nesta exigência. Eu não vejo sentido nesta exigência. Por uma questão muito simples. Se quem tomou a vacina está protegido de letalidade, ou seja, vai ter aí um baixo grau, se a pessoa que não tomou, ela decidiu ter as sequelas da doença e assim por diante, é um direito dela.
Qual é a lógica de obrigar esta pessoa a ter um passaporte da vacina? E veja, nós não estamos falando em uma vacina que já está há anos no mercado, devidamente comprovado. Ainda há muita dúvida sobre essa vacina. Quem disser que não é dúvida está sendo leviano. Há muitas dúvidas, nós não sabemos exatamente quais são as sequelas dessa vacina. Então, se a pessoa ela quer ter o direito de falar, não, peraí, eu prefiro a sequela da doença do que a sequela da vacina. É um direito dela. Assim como é um direito de quem quer tomar a vacina, tomar a vacina. Então ele vai tomar vacina, ele tem o devido passaporte, então ela vai ter esse direito. Agora, querem obrigar as pessoas a tomar, e por isso que criaram o passaporte da vacina, e agora esse monte de exigência. O trabalhador, ele não tem mais o direito de ir no Tribunal Superior do Trabalho para defender-se em uma causa trabalhista, porque ele não tomou vacina. Então, ou seja, ele vai perder o direito dele de receber aquilo que ele tem direito. Daqui a pouco vão proibir de ir no mercado, como o Carrefour já proibiu e depois voltou atrás. Mas o Carrefour vai lá e proíbe as pessoas de comprarem comida, porque não tem o passaporte da vacina. Então é um absurdo. E essa exigência ela é maluca, e eu falo por que eu acho que ela é maluca, por que eu entendo que ela é maluca. Primeiro, porque o laboratório não garante que ela vai ter contraindicações. Não há garantia nenhuma dos problemas. E aí vai ter um monte de falas aí, miocardite, embolia pulmonar e tantas outras coisas que já está causando. Se isso é em massa ou não, e olha, eu vi algumas defesas dizendo assim, não, mas olha, os efeitos colaterais versus o que deu de resultado positivo compensa um ou outro. Ok, que bom que veio a vacina, não sou contra a vacina, como colocado pelo Danilo, como colocado também pelo professor Cristóvão. Agora, a exigência da vacinação ou a exigência do passaporte é um cerceamento de direitos. E o que há por trás disso, na realidade, não é simplesmente a questão da vacina, mas estão construindo jurisprudência. O que é jurisprudência no direito? É quando há algo que até então não havia sido decidido, aí vai lá o Supremo Tribunal Federal e ele decide por aquilo. Ninguém briga, ninguém reclama, a coisa se consolida. Vem uma próxima necessidade, alguém vai lá instalar o Supremo Tribunal Federal, ele vai lá, opa, peraí, já teve um caso decidido assim, vamos decidir igual de novo. E vai criando, se fortalecendo jurisprudência, sabe pra quê? Pra amanhã tirar todos os teus direitos. Você vai ter que andar como uma marionete na mão de governantes que não têm o menor escrúpulo. E veja que isso realmente é algo mundial. Eu não estou falando aqui de teoria da conspiração, não. Mas veja que as mídias sociais, quando eu fiz uma enquete perguntando sobre se era a favor ou não ao passaporte da vacina, na outra semana, teve um ouvinte que mandou para mim que a hora que ele foi responder, tinha o sim e tinha o não, para votar se era a favor ou não. Em cima da resposta não, estava lá uma proibição de Covid, ou seja, não dava a pessoa votar no não, ela só podia votar no sim. Então, bom, peraí, eu não sei se foi uma zica do Instagram, mas o fato é que realmente a pessoa não podia votar naquilo que ela queria. Então, veja, nós estamos vivendo hoje uma espécie de ditadura das próprias mídias sociais. Olha, é só você verificar, no começo, você vê como o negócio é absolutamente incerto, e quem disser que não é incerto é leviano. No começo da vacinação, o problema do brasileiro é que ele tem mente curta, né? Some as informações. No começo da vacinação, tinha dose única. O que é dose única? É uma só. Não tem outra dose. É uma dose só. Aí sabe o que aconteceu? Hoje nós já estamos indo para a 4ª dose, daqui a pouco vai vir a 5ª dose, 6ª dose. O que demonstra então que não funcionou. Se não funcionou, se não deu certo, por que eu sou obrigado? Por que o cidadão é obrigado a acreditar que ele tem que tomar? Gente, se já tomou mais de 75, a pandemia já está controlada. E não tem como dizer que não, hein? E olha como a imprensa é maldita. Eu vou falar da imprensa, nós somos um órgão de imprensa, mas olha como a imprensa ela é maldita. Antigamente estava assim, ó, o número de mortes aumenta, Bolsonaro é genocida, e todas as notícias aí, e quem não é, quem é contra isso é fascista, vocês estão dentro de uma bolha, olha que absurdo, e as mortes aumentando. Vocês já repararam agora nas notícias como estão? Casos de Ômicron, mas não fala das mortes. Aumenta o caso de notificações, mas não fala das mortes. Por quê? Porque esta variante Ômicron, ela não é tão letal como as anteriores. Então, alguns epidemiologistas já estão dizendo que esta Ômicron, ela veio para passar régua, ela veio para resolver o problema. Quem pegou agora esta Ômicron, e olha o tanto de gente, um volume absurdo de pessoas que pegaram a Ômicron. Quem pegou a Ômicron foi essa Ômicron. Na realidade, o Bolsonaro ele profetizou lá atrás errado. Porque ele falou, é uma gripezinha. Ele errou.
não era uma gripezinha, mas essa agora é uma gripe. As pessoas estão pegando uma gripe, as pessoas estão ficando gripadas, passa lá os seus 5 dias, tanto que nos Estados Unidos, para esta variante Ômicron, o período de quarentena não é mais de 14 dias como era lá no começo. 5 dias já é o suficiente. 5 dias do começo dos sintomas, você já pode ir para a rua de novo, que você já não transmite mais. Então veja, já estamos numa descendência desta pandemia. Por que obrigar pais a dar vacina nos seus filhos, sem que saibam exatamente o que pode acontecer? E aí o professor Cristóvão tem toda a razão. A hora que um pai perder um filho, e eu não estou aqui defendendo que os pais não deem a vacinação para seus filhos, cada um é livre, nós temos que ter liberdade de decisão, mas o pai que perder o seu filho vai dizer, caramba, e agora, quem eu vou recorrer? A Pfizer não vai, já está escrito lá no contrato que ela não se responsabiliza. Os governos estão nem aí para você. Vão dizer, ó, a culpa é minha. Eu fiz a minha parte, salvei muita gente. Se alguns morreram, é efeito colateral. Que pena, né? Porque para um pai, o filho dele não é 10%. O filho dele é 100%. Então o filho dele não é uma amostragem como muitos estão fazendo. Então, no meu ponto de vista, eu sou absolutamente contra a exigência de passaporte de vacina, seja para adulto, seja para criança. Sou absolutamente contra. As pessoas têm que ter o direito de tomada de decisão. E não estamos mais, é que a gente está vivendo do medo. A gente está vivendo daquele medo lá de trás de tanta gente que morreu. Analisem os fatos hoje, como está hoje. Tanto que, repito, sou a favor da vacina, porque ela realmente resolveu um grande problema. Agora, os efeitos colaterais estão aí e estamos agora tomando a 4ª dose de uma vacina feita para a primeira cepa. Não foi atualizada, estão falando agora em atualizar. Então, por que eu vou obrigar quem não tomou a tomar? Eu acho particularmente um absurdo. Bom, vamos para a nossa word cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira mais citada foi exigência, a segunda foi não protege. Então olha aí, a segunda palavra mais citada pelos ouvintes, não protege, e a terceira, escola. Então as pessoas preocupadas aí com a questão da escola. A nossa enquete terminou com 28 a 72 no Facebook e 18 a 82. A maioria da nossa audiência é contra a exigência do passaporte da vacina. Doutor Cristóvão e também o Danilo, todos na tela? Queridos, gratidão mais uma vez pela participação de vocês, obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Paizinho querido, a minha oração neste início de mês é para que o Senhor levante pessoas. Pessoas que entendam que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, que não querem ver o nosso avanço. Pessoas que entendam e atendam o seu chamado e que juntos possamos levar o verdadeiro evangelho. Use cada um de nós, Senhor,